E aí, maravilhosa! Seja muito bem-vinda ao Posicionare Podcast. Aqui você já sabe que a gente fala tudo sobre o universo feminino, sobre empreendedorismo, posicionamento, comunicação, imagem e o principal, histórias de mulheres incríveis. E hoje eu tenho o prazer de estar com a maravilhosa da Júlia Godoy, que é uma mulher linda, incrível, uma profissional brilhante, que eu tenho o prazer de seguir já tem um tempo, né? Já sabia da existência, já segui os conteúdos há um tempo, mas tive o prazer de ser fotografada por ela recentemente. E eu não podia deixar de trazê-la no podcast, porque é uma história incrível em diversos aspectos. E hoje a gente vai mergulhar na sua história. Obrigada por aceitar o convite, Ju. Ai, Gabi, que orgulho ver você falando. Ai, meu coração. Muito obrigada pela oportunidade, pelo espaço. Eu tô muito feliz no primeiro podcast. Amei o convite. Obrigada mesmo. Se no dia do ensaio a gente já trocou maior ideia... A gente fez uma pausa no meio do ensaio, ficou 1h30 conversando. Pra depois Dava retomar. um podcast, aquele bate-papo, né? Dava um podcast, é. Caraca, Ju, primeiro de tudo, é assim, ó, a Ju, eu tenho programação pra esse podcast já tem 3 meses pra frente. A Ju tava lá pra frente, aí, enfim, uma convidada teve um imprevisto, eu falei, eu vou chamar a Ju, porque a nossa vibe bateu tanto, lá 2 semanas atrás a gente conversou tanto, recentemente essa semana a gente trocou uma ideia super legal também, eu falei, já vou chamar a Ju pra antecipar, porque vai ser top. E assim, primeiro de tudo, quero dizer que tem 2 semanas do ensaio, eu ainda não superei. A gente vai chegar nesses méritos. Eu também não superei, não dá. A gente vai chegar pra falar das suas fotos ainda, mas como sempre, eu começo fazendo realmente um mergulho pela história da minha convidada. E o mais legal é que você é a primeira convidada que eu, assim, te admiro, te conheço, mas eu não sei nuances da sua história de forma profunda. Até agora eu tinha uma relação um pouco mais próxima com as minhas convidadas. E é isso, vamos mergulhar na sua história. Eu quero que você comece se apresentando, dizendo o que você faz, e aí a gente vai dar uma voltadinha no tempo. Bora, vamos lá. Vamos começar de ordem cronológica. Na verdade, vou me apresentar, né? Vou falar um pouco do que eu faço. Meu nome é Júlia Godoy, eu tenho 25 anos, eu trabalho como fotógrafa retratista, tenho uma empresa que leva o meu nome, Júlia Godoy Fotografia, e sou escritora. Há um mês atrás eu lancei meu primeiro livro, Todos os Rios Desaguam no Mar, onde eu conto um pouco da minha história, da história da minha família, que eu vou aprofundar um pouquinho, senão é muita coisa. Manda, você que dita o tom. Mas, né, pra falar de forma cronológica, sou natural do Guarujá, Baixada Santista, com muito orgulho. Tive uma infância muito simples, comecei a trabalhar aos 13 anos, então eu acho que antes de falar, assim, de fato, o que eu faço, é muito importante conhecer quem eu sou, né, de fato. Então, a minha primeira infância, assim, de todos nós, né, na verdade, a gente é muito moldado nesse início, nessa primeira infância. Então, meus pais sempre me criaram para ser uma pessoa muito trabalhadora e muito corajosa. E isso eu sempre vi muito, assim, neles. E assim, sempre vi meu pai empreendendo, né? Explica muita coisa. E meus pais sempre escreveram muito bem também. Meu pai com as poesias, minha mãe com prosas, poesias também, sempre leram muito. Então, eu sou muito moldada, de fato, por eles e pela minha irmã também, que, enfim, me ensinou a andar de bicicleta e todo o resto. Então, eu acho que é muito importante falar da família no começo, porque eu sou uma pessoa muito família, apesar de ser uma pessoa de total liberdade, eu sou uma pessoa muito família. Eu acho que são coisas que, enfim, se encaixam bem. Mas falando de forma cronológica, comecei a trabalhar muito cedo. Trabalhei em chão de fábrica. Sério, Ju? Meu pai, ele tinha fábrica de plásticos. E eu trabalhava operando máquina. Eu falar, eu trabalhava com o pai, trabalhava no escritório. Não, eu trabalhava operando máquina, assim, essas mãozinhas. Esse rostinho aí. Trabalhava e eu amava, sempre amei trabalho braçal. Até hoje, faço reparo em casa, adoro essas coisas. E aí, comecei a trabalhar com eventos. Minha primeira entrevista de emprego, assim, eu lembro que é muito simples, né, Gabi? Muito, muito, muito simples. Família muito humilde. Nessa fase, você morava lá no Guarujá ainda? Não. Assim, dos 0 aos 12 anos, eu mudei várias vezes de cidade. Ah, tá. E aí, com 13, eu já tava em Jundiaí. Então, foram, 13 anos mudando várias vezes e mais ou menos nessa época eu já tava aqui. E eu lembro que eu coloquei uma camisa velha da minha irmã, a melhor calça jeans que eu tinha, uma sapatilha e falei, vou procurar emprego. Tudo isso começou exatamente por questão de dificuldade financeira. Eu queria aliviar o peso nas costas dos meus pais. Fui, comecei a trabalhar. Isso com 13. Nossa, tudo bom. Tô com 25. Tudo bom, querida. Eu vou tentar não aprofundar tanto, porque, enfim, é muita história. Mas é só pra dizer, assim, que essa garra, assim, é uma coisa que veio muito, muito de família. Eu vi meus pais sendo assim, minha irmã sendo assim. E esse sangue forte mesmo, assim, sabe? Nunca tive medo de trabalho, enfim. E aí, com 16 anos, eu já trabalhava numa multinacional.
Entrei como menor aprendiz, fui efetivada, enfim. Então, o lado profissional, né, que eu tô aprofundando nessa parte, mas o lado profissional sempre me moldou muito, né? Como a todos nós, enfim. Mas depois da multinacional, aí eu já me interessava por fotografia. Eu amava fotografia de natureza. Meu sonho era ir pro meio da Amazônia, ficar num barquinho lá, esquecida, por uma semana, pra fazer o clique perfeito. Vender minhas fotos pra National Geographic. Pode falar? Pode falar? Por enquanto. Vou tomar um processo? Não, né? Mas vender minhas fotos pra revistas e tal. E aí, nesse período... não existia Instagram, né? Por mais que eu seja jovem, não tanto assim. Eu comecei a me interessar também por fotografia de casamento. Então, depois que eu saí dessa empresa, comecei a fotografar, comecei a fazer fotografia de casamento. E comecei um canal no YouTube. Aí a gente tava começando no backstage. Coisa, em 3 minutos. No YouTube já tem uma história. Tenho. Mas voltando nessa parada da família, assim, eu acho muito mágico quem tem essa consciência do quanto a história... quem você é hoje te molda, assim, né? Sim. E isso é uma coisa que eu faço questão muito de trazer no Posicionare, nos meus conteúdos e tudo mais. Porque, assim, quem você é vem daí. Seja por repetição, que foi o seu caso, ou seja por repelir a história que você viveu. A gente tem as duas possibilidades, isso acontece com todo mundo, né? Ou você viveu uma infância incrível, teve reforços incríveis, exemplos incríveis e repetiu, ou você teve experiências não tão boas assim e repeliu, ou um equilíbrio das duas coisas. Algumas características você repele, outras você repete, mas eu tenho todo o amor e todo o carinho por famílias que conseguem ter essa estrutura de trazer incentivo e coragem para os filhos. Eu acho que, assim, eu não sou mãe ainda, a gente falou muito sobre isso, né? Temos muita vontade, mas acho que uma das coisas que eu quero muito trazer para os meus filhos é isso, assim, o pouco que eu conheci de você, eu vi que essa coragem, ela é muito sua, assim, e eu tava falando no bastidor também que eu não sou uma mulher, tipo, medo não é uma coisa que faz muito parte do meu repertório, mas é muito questão familiar também, desse reforço de, tipo, assim... seja destemida mesmo, vai pra cima que o suporte tá aqui. E também o mundo não vai acabar, entende? Poucas pessoas não, nem todo mundo tem essa sorte. Mas o dia que eu puder ter filhos, com certeza, vou seguir nessa vibe. Uma das coisas que eu falo no livro, inclusive, é que pra mim, assim, a questão financeira não foi um problema. Óbvio, né? Também não tinha consciência, mas... Porque o amor nunca faltou, entendeu? A gente nunca faltou união. Nos momentos mais difíceis da nossa vida, inclusive, vou falar um pouco sobre isso, porque não tem como, é parte da minha história. Mas nos momentos mais difíceis da minha vida, a gente podia contar uns com os outros, sabe? Meu pai sempre falou, quando eu e minha irmã a gente brigava, quando a gente era bem mais nova, ele falava assim, olha pro lado, é essa pessoa que vai estar com você pro resto da vida. Que incrível. E é de fato, sabe? Eu e minha irmã, a gente pode estar na correria que for. Se eu falar pra ela, Raquel, não estou bem. Vamos dar uma volta no shopping, deixa eu dormir aí, vem aqui. E a gente passa horas conversando, ela me entende como ninguém. Enfim, eu sou a maior fã deles, né? Eu até me arrepio, credo. Eu sou muito, muito fã deles, assim, principalmente depois do que aconteceu em 2020, contar brevemente. Na verdade, assim, nessa época aí que eu tava na multinacional, tal, minha mãe foi diagnosticada com a doença de Alzheimer, né? Com mal de Alzheimer. Precoce, ela tinha, não vou lembrar, 49, 50 anos. Era muito no início, eu que descobri, na verdade, eu, tipo assim, comecei a observar, minha avó tinha tido Alzheimer, eu comentei com a minha irmã viu que fazia sentido, eu comentei com meu pai, eu lembro que o dia que a gente comentou com meu pai começou a chorar, porque ele também já tinha reparado. Tipo, ele só não queria ver que pudesse ser uma verdade, talvez. Exato, e aí naquele dia, assim, naquela semana, eu e minha irmã, a gente vendeu um monte de coisa que tinha em casa, tipo, cadeira de escritório, impressora e tal, e pagou todos os exames pra minha mãe, porque, se eu não me engano, na época meu pai tava desempregado, alguma coisa assim, e pra você ver, né, que a união, assim, nunca voltou. E aí a gente fez todos os exames e minha mãe foi diagnosticada, né? Quando veio o diagnóstico, eu que estava com ela na sala, a gente meio que já esperava, né? Fez os testes psicológicos, a gente viu que realmente ela já estava bem confusa, já estava com a memória bem, bem frágil e ela saiu sorrindo do consultório. E aí é uma lembrança muito bonita, assim, que ela saiu sorrindo. E eu já vou dar um spoiler, né, que conto no livro, não tem jeito, que é a história, mas... não lembro direito se era no carro, na hora que a gente chegou em casa, tava eu, ela e meu pai, e ela falou assim... não quero chorar com 10 minutos. Respira! Minha amiga chorando já. Que ela já ouviu de mim, já leu meu livro e tá chorando. Ela falou que sentimento você não precisa de memória. Ela falou assim, um dia eu não vou lembrar de você, eu não vou lembrar da Kelzinha, eu não vou lembrar do pai, mas eu nunca vou esquecer como vocês. E a minha mãe, hoje, ela passou por um processo de acamar, né, enfim... que foi o processo mais pesado, assim, da minha vida, em 2020.
Hoje ela tá fazendo tratamento com a cannabis, inclusive te falei no dia do ensaio. Sim. A cannabis salvou a vida da minha mãe, consequentemente salvou a nossa vida, né? Então, hoje ela anda, ela fala e ela reconhece, muitas vezes, mas mesmo quando ela não reconhece, eu vou embora e ela fala que me ama, sabe? Então... TPM! Ai, pera! Um golinho, mas... Enfim, né? Como eu tava falando da vida profissional, né, galera? Vamos voltar. Como que a gente chegou nesse ponto? Aquelas, né? Pois é, então... Eu acho que tava tudo programado pra gente falar sobre vida mais pessoal do que profissional. Hoje tá tudo certo. É porque, assim, o profissional, ele sempre caminhou muito do lado. Quando, assim, né, voltando pra área profissional, quando eu cheguei num ponto de fotografia de casamento, que eu falei assim, com toda a modéstia do mundo, eu tô muito boa nisso daqui, minha agenda tá muito cheia. Sou ariana, né, bebê? Eu olhei e falei, não tô afim mais, eu quero mudar. Eu não aguento mais, eu quero mudar, eu não quero estabilidade agora, sabe? E aí, bem nessa época, caiu a oportunidade de trabalhar no banco. Caraca, olha, também não lembro se você me contou essa parte. Banco Trabalhei também. no banco. E aí, foi uma época também que foi muito bom pra mim, como pessoa, porque eu reconheci muito meu potencial, sabe? Eu cheguei lá, era uma sala cheia de candidatos, todo mundo com diploma, engravatado, e eu cheguei lá, tipo... Não tava nem no primeiro semestre da faculdade, eu acho. A faculdade trancada, jornalismo trancado, por falta de grana na época. E por falta de tempo também, porque eu fotografava demais. Uhum. E... Nessa época, as fotos eram de casamento. Era. Sim. E aí, na hora que eu cheguei lá, eu falei... Bom, espero que tenha entrevista em grupo e espero que precise falar, porque nisso aqui eu me garanto. Meu currículo, ele tá... Gente, é sobre isso! Pelo amor de Deus, se alimentem dessa energia. Isso é de verdade, eu acho que se eu pudesse ter um sonho utópico, porque eu sei que isso é utópico, é que todo mundo confiasse no seu próprio taco desse jeito. Cara, e eu confio. Pensa, você que acredita nessas vibes de energia. Imagina a vibração do mundo. Uhum. O nível, o grau, com todo mundo realmente confiando em si mesmo desse jeito. Sem soberba, sem, enfim, mas... eu nunca vi como, tipo, uma coisa assim de soberba nem nada. Eu falava, véi, é só chegar lá e falar o que eu sei, entendeu? É isso, porque hoje as pessoas vibram muito na... Imagina você tá vibrando aqui, ó. Pá, aqui em cima, na autoconfiança e tudo mais. Eu acho que é uma coisa que reverbera muito, assim, universal, assim, na minha visão. Inclusive, né, uma das mentorias que eu tô fazendo essa semana, ela falou que o perigo de muito pico é o vale, né? Se a gente conseguir manter no pico, tá bom. Tá ótimo. Mas então, e aí... nessa época eu fui nessa entrevista de emprego, por sorte, essa vaga também eles precisavam de uma menina jovem que falava muito. Aí eu falei, opa, tô eu. Era pra mim. Meu currículo tava meio pelado ainda, né? Mas eu falei, bom, isso aqui eu sei fazer. E aí eu fui, era pra fazer ação universitária, sabe? E aí eu fui na ação universitária, eu bati todos os recordes do banco na vida, assim. Descobri isso, tipo, um ano depois. Na época eu ganhei uma bonificaçãozinha, assim, tipo, R$200. Banco sendo banco. Pois O Márcio já ganhou um faqueiro por vender não sei quantos milhares de consórcios. Tipo, ele bateu a meta, assim, quintuplicado e ganhou um faqueiro. A minha tia ganhou uma pizza uma vez, por vender R$500 mil num produto. Eu não lembro qual que foi a meta. Eu ganhei 2 ingressos do cinema. Que você percebe que que não era nem aqueles ingressos que eram comprados, assim. Era tipo, o sindicato deu de brinde e o brinde aí, foi o presente, assim. Tipo... Ficou lá na mesa, eles Ótimo. deram. Pois é. Mas assim, foi uma época muito boa pra minha autoconfiança também. Com certeza. Pra eu olhar e falar, caraca, eu sei vender. Eu sei vender, tipo, colocar uma máscara e vender. O que quer que seja. Imagina, você não tá nem vendendo algo que, tipo, nossa, super você veste a camisa e já foi bem. Imagina quando é uma parada que você acredita, né? Exatamente. A gente vai chegar nos retratos, né? Mas assim, pois é. E aí, depois eu fiz o processo seletivo, porque isso era meio terceirizado do banco. Aí eu entrei, de fato, no banco. Uhum. Assim, em um ano eu tava com tendinite. Tive as minhas primeiras crises de ansiedade lá. Nunca tinha tido nenhum problema psicológico. Comecei a ter lá, e eu nem entendi por quê. Eu falava, gente, é só chegar, fazer e pronto. Porque não tinha propósito, Gabi. Não tinha propósito nenhum aquilo. Tipo assim, eles queriam que eu vendesse produto... Gente, vou tomar um processo. Eles queriam que eu vendesse produtos que eu não acreditava. Porque na época lá, eu até acreditava na conta universitária. Eu tinha conta universitária, então era fácil de vender. Mas eles queriam que eu vendesse produtos que eu não acreditava, então eu pedia pra atender o preferencial. Sempre adorei idoso. Eles ficavam um século no meu caixa, a gente conversava horrores, eles confiavam muito em mim, até hoje eu ando no centro da cidade, parece vereadora, porque eles ficam tudo por lá, eles são maravilhosos, ganhava chocolate todos os dias. Bala. Meu caixa, gente, eu engordei horrores na época do banco. O VR também não ajudava, né? Não. Pois é. Então, enfim, aí, mais uma vez, o espírito de Ariana bateu, eu falei, cansei, vou pedir as contas. E aí, só que aí minha mãe já tava doente, já tinha uma responsabilidade maior. Mas ela ainda ficava sozinha, mas já era uma coisa... um pouco mais, assim, presta atenção, sabe? Não é tipo,
posso fazer o que eu quiser da minha vida. Cara, eu tô tentando só ligar os pontos, assim. Você falou que você teve o canal no YouTube em 2015. Você fez em paralelo algumas coisas. Tudo em paralelo, gata. Tudo em paralelo. Eu tenho essa história dessa também. Não é muito possível separar Não cronologicamente, porque as coisas meio se sobrepõem. Elas se entrelaçam, porque aí, enquanto eu tava tendo o canal, aí enfim, quando eu decidi sair do banco, eu falei, vou fazer um intercâmbio. É agora ou nunca. Pensando de forma racional, minha mãe vai acabar piorando dessa doença e eu preciso ir voltar. E eu sempre tive muita facilidade com inglês, falei, vou estudar inglês pra caramba. Então, eu trabalhava no banco, aos finais de semana eu fazia fotografia, à noite eu gravava pro YouTube. Já cansei. Eu já cuidava um pouco da minha mãe, né, já ficava, tipo, meio que de olho nela, assim, ela não precisava de muita ajuda, mas precisava, né, enfim, de um auxílio ou outro. E na época também tinha parceria com um cara de equipamento, que eu indicava, eu ganhava, tinha lojinha no Enjoei, basicamente assim, o que dava pra ganhar dinheiro eu tava ganhando. Saquei. Então, assim, eu falo que antes de chamar de empreendedorismo, dentro de mim, era facilidade em fazer dinheiro. Porque dentro da minha cabeça era assim, cara, nunca mais vou deixar minha família passar dificuldade. Desde o momento que eu comecei a trabalhar, eu falei, perto de mim ninguém passa dificuldade. Entendeu? Tanto que até hoje minha relação com o dinheiro é maravilhosa, assim, sabe? Em questão de investimento e tudo, porque tive essa consciência muito cedo. Então, sim, foi tudo em paralelo. E o propósito, né, pro dinheiro, eu acho que isso é uma coisa que movimenta muito. Muitas pessoas não conseguem fazer algo grandioso porque não tem um propósito pra isso. Não um propósito na palavra clichêzão, assim, mas tipo, um motivo pelo qual guardar, né? Sim, de fato. E aí fiz intercâmbio, né? Coloquei na cabeça que eu fui, né? Nessa época, a minha irmã, ela saiu do trabalho que ela tava pra ficar com a minha mãe. Você e sua irmã tem uma diferença de quanto tempo? 3 anos. 2 anos e Ela 2 é mais meses. nova, mais velha? Mais velha. E a gente é muito diferente, muito, muito diferente. Mas, assim, isso foi maravilhoso. A gente reconheceu isso há pouco tempo. Porque isso foi maravilhoso, assim, né? Da gente como ser humano. Tipo, oposto complementar, assim. Exato. Então, ela me ensinou a viver em sociedade. Minhas primeiras brigas foram com ela. Na verdade, de fato, assim, acho que as maiores brigas foram com ela, porque muito diferentes. Basicamente, você é um tratorzinho. Ela te ensinou a, tipo... Exato. A gente, de tanto bater de frente, a gente falou, cara, se eu conseguir... se eu conseguir lidar com você, eu consigo lidar com todo mundo. E ela é, tipo, meu braço direito. Então, assim, como que pode, né? Nossa. Pessoas tão diferentes serem tão complementares, assim. Enfim, e aí fui pro intercâmbio. Minha irmã ficou com a minha mãe, porque aí nessa época minha irmã chegou pro meu pai e falou, olha, acho que a gente vai ter que ficar mais de perto, né? E aí foi essa época que ela começou a cair. Eu não sei, né, quem vai ouvir isso, se a pessoa já esteve por perto de alguém que acamou. Mas eu não sei, né, se as pessoas sabem como que é o processo. A pessoa simplesmente começa a andar mais lentamente, muda a marcha, né, que a gente chama. Começa a tropeçar, sabe? Aí, de repente, eu ligava pra ela de vídeo, eu tava lá na Austrália, eu ligava pra ela de vídeo, ela toda roxa. Falei, gente, o que aconteceu? Ai, mãe caiu na rua. Mãe... Isso cortava meu coração, porque eu e minha mãe, a gente, assim, eu sou um pedaço da alma dela, assim. A gente é muito... espiritualmente falando, sabe? A gente é muito uma coisa só. Não vamos aprofundar nisso também, pelo amor de Deus, é muita coisa. Mas a gente é uma coisa só. Enfim, e aí fui pra Austrália, voltei, 2 semanas depois estourou a pandemia. E aí... Você tava na Austrália na pandemia? Quando começou, lá já tinha começado, né? Mas sim. assim, a gente não sabia nem que era usar máscara ainda, Sim, sabe? Tava naquela parada, tipo assim, os coreanos, japoneses, chineses usavam, mas eles já usavam antes. Então a gente ficou tipo, vou me preocupar. Aí eu fui numa farmácia, a outra não tinha máscara, eu falei, vou embora. Voltei no avião sem máscara. Enfim. Aí voltei, exatos 2 semanas depois, estourou a pandemia. E aí a pandemia foi bem prejudicial, assim, pra questão de saúde da minha mãe. E nessa época, eu e minha irmã, a gente se olhou e falou, e agora? O que a gente faz? Profissionalmente, tudo, né? E tipo, foi meio que um recomeço 2020. Além dos desafios, era um recomeço porque você tava voltando pro Brasil. Exato. Tava em outro ritmo. Pensando em outro idioma. Tipo assim, tava tudo doido, muito doido. E aí, do nada, uma pandemia. Fácil, de boa. E minha mãe doente. Ai, que delícia. E aí... A gente se olhou e falou assim, tá, o que a gente vai fazer? Aí a gente resolveu abrir uma loja online, que foi nosso sustento na pandemia. Não era porque era um projeto que a gente sabia que era temporário, que a gente ia fazer de qualquer jeito. Então a gente, aprendi pra caramba. Minha primeira experiência com produto, né, de fato, produto, porque eu sempre vendi serviço, Vocês venderam o quê? Roupa feminina. Caramba. E era bom, porque a gente conseguia ficar com a minha mãe, a gente olhava ela, uma cobria a outra na loja, enfim. E aí, o 2020 foi, de fato, assim, o ano mais difícil da minha vida. A gente começou a loja, acho que em maio, junho. Em junho, minha mãe começou a ter o primeiro desmaio. Aí, julho, agosto, setembro. Outubro e novembro foram os piores meses, porque ela teve...
A gente não sabe direito até hoje, porque, enfim, coisas que... A ambulância demorou muito para chegar, depois os exames não são muito conclusivos, mas pode ter sido um AVC. E é bem difícil, assim, eu detalho muito mais no livro, né? Inclusive, se você não gosta de chorar, é melhor nem comprar. Mas, assim, você quer saber mais? É um livro, assim, que... Pode... Enfim. Eu quero que você fale mais depois. Vamos falar isso, sobre, com certeza. sobre o livro. E aí, né, nessa época, assim, minha mãe começou a ter essas piores. Ela teve um problema renal, um problema gastrointestinal, um problema da depressão. E foi um momento, assim, que Deus me moldou muito. Porque é muito difícil você ver uma pessoa que você ama muito, sofrendo muito, e você não consegue fazer nada. Antes você era já tão apegada, assim, à espiritualidade? Ou você sente que... Eu cresci em igreja evangélica. Sim. Então, eu sempre tive uma conexão com Deus, um contato com Deus. E sempre tive experiências espirituais. Eu, assim, me autodenominei sem religião, acho que aos 19, 20 anos. Então, não faz tanto tempo assim. Mas é uma parte muito importante da minha vida. Inclusive, o livro foi através de uma experiência espiritual, né? E aí, nesse momento, assim, era um momento que Deus falava muito comigo. Porque foi um momento que várias amizades se esfriaram, se afastaram. E, assim, eu não culpo ninguém, sabe, Gabi? Cada um tem seu caminho. Ninguém é obrigado a ficar me aturando, né? Num momento difícil. Porque, assim, não tinha o que fazer. E aí, a minha mãe, assim, mesmo com tudo isso... A minha mãe começou a andar de cadeira de rodas, né? Foi acontecendo tudo isso. Ela seguiu me ensinando sobre o amor todos os dias. Todos os dias. Ela podia não falar comigo, tipo assim, durante o dia, ou fazer alguma birra, alguma coisa, assim. Eu, obviamente, tinha que ter um psicológico muito bom, fiz muita terapia, mas no fim do dia tudo valia a pena. Eu colocava ela na cama, bonitinha, deitadinha, ela olhava pra mim e falava, você é meu anjo, você é o anjo da minha vida, eu te amo. Parecia que eram sempre os últimos minutos do dia dela, ela retomava a consciência e me falava tudo que eu precisava ouvir, sabe? Então, e aí depois eu fechava a porta do quarto, no meu quarto era eu e Deus, entendeu? Então, nossa, o chão do meu quarto me ouviu chorar bastante. Foi uma época bem complicada, mas assim, uma adversidade desse tamanho viria com uma vitória gigantesca também. Eu sempre soube disso no fundo, sabe? Não romantizando nada, porque é óbvio que a gente sai de coisas ruins com traumas, com problemas e tal, mas me veio um crescimento espiritual, um crescimento psicológico e um crescimento profissional também. Que aí eu olhei pra mim e falei, caraca, que mulher é essa? Que mulher que eu me descobri depois de tudo isso. Você passou por uma parada, tipo, surreal ali, que te expôs a uma coisa que você precisava lidar de qualquer jeito, de uma forma ou de outra. Você se permitiu aprender sobre o amor sem revolta. Eu imagino que a revolta Deus ouviu o tempo todo, né? Mas, assim, sem se bloquear. E o aprendizado vem, né? Eu tenho uma... Minha mão tá até suando, menina. Acho que eu tô chorando pelas mãos. A minha deu uma suadinha também, confesso. Acho que eu tô suando pelas mãos. Ficando nervosa, segurando, né? Mas essa parada de relação familiar e tal, meu pai foi dias antes de estourar a pandemia, assim. Ele ficou 3 anos doente antes, né? E você falou sobre ensinar sobre o amor, né? Na diversidade, na doença, sobre força, sobre determinação, sobre não estremecer, sobre fé. Foi um aprendizado atrás do outro, assim. E foda, porque eu me tornei uma mulher muito melhor depois, assim. Muito mesmo, assim. Você descobre uma força que não sabia que você tem, né? Exato. As pessoas vivem falando assim, nossa, mas como é que você conseguiu? Isso que eu tô assim, né? Passando por cima, porque é muita coisa. Mas como é que você conseguiu? Eu falo, cara, você só vai conseguir se você passar por isso. É uma força que você só acessa quando você precisa. Só que depois você nunca mais volta a ser a mesma pessoa. Não tem como, não tem como. Depois que você passa por uma coisa assim... Cara, eu acho que o próprio Deus me pegou no colo e falou, cara, é isso, sabe? Você precisa aprender com isso daqui, mas vai passar, eu tô aqui com você. E de fato foi o que eu sentia várias noites, assim. Que foda, meu Deus. Prossiga. E aí... No final de 2020, estava passando por muitas coisas horríveis na minha vida. A minha mãe tinha acabado de acamar. Eu estava numa condição física muito exausta. Gabi, nem se eu fizesse ensaio por 24 horas eu chegaria naquele ponto. Minhas costas doíam, minhas pernas doíam, minhas mãos doíam, meus olhos doíam. Mas por toda a dedicação ali, física do tratamento eu acordava, em si. Sim, eu acordava, eu ia cuidar da minha mãe antes de escovar os dentes. Antes de fazer xixi. Então, assim, era uma doação extrema, né? Extrema. Eu fui completamente, assim, e não me arrependo nem por um segundo. Não. Nem por um segundo. Mas, assim, eu acordava, ela ainda não usava fralda, né, na época, mas eu acordava, levava ela ao banheiro, aí eu já ia preparando o café da manhã, tinha que dar banho nela. Teve uma época que ela começou a cair no box. Então, foi uma época, assim, bem difícil, sabe? Porque, né?
É bem difícil você dar banho num adulto, né? Uma pessoa de 70 e poucos quilos e tal. Aí eu tive que começar a dar banho nela sentada. Ela foi perdendo a consciência. E minha vida era assim. Aí, no final de 2020, eu tava em casa. Tinha passado por um término bem difícil. E aí, uma amiga minha tava em casa, a Ju Souza, maravilhosa. Uma das minhas melhores amigas. Sim, eu sou Júlia, ela também e a outra também. São 3 amigas Júlias. Eu também sou rodeada de Gabrielas. Cara, que loucura. Pois é. E a Ju Souza foi em casa, ela é minha amiga, assim, há mais de 10 anos. E eu tava lá chorando, Gabi, mas eu chorava. Eu não conseguia ficar... Eu acho que eu fiquei dias sem comer. Eu lembro que teve um dia que minha irmã, tipo, levou... Ela me obrigou a comer uma rodela de abacaxi. Eu emagreci uns 7 quilos. Eu tava realmente muito mal. Muito, muito mal, assim. E a minha amiga chegou pra mim, e eu tava lá chorando, e eu ouvi uma voz dizendo comigo. Aí as pessoas vão interpretar como elas quiserem. Eu chamo de Espírito Santo, tem gente que fala intuição, tem gente que fala o outro eu. As pessoas podem, né? Enfim. O Espírito Santo falou comigo, pede pra ela orar por você. E na hora que eu ouvi isso, ela falou imediatamente, posso orar por você? Eu falei, pois agora. É agora, pelo amor de Deus. E aí ela pegou nas minhas mãos e a gente viveu uma experiência espiritual absurda dentro do meu quarto. Onde ela revelou várias coisas pra mim que ela não sabia, que pessoas já tinham revelado pra mim em outros momentos. Sobre coisas que Deus... Assim, Deus já tinha prometido que iam acontecer. Então, eu sempre tive muita certeza. Eu sempre confiei muito nas promessas de Deus na minha vida, sabe? Tanto é um dos motivos que eu sou tão autoconfiante. Porque eu sei as coisas que vão acontecer, sabe? Em alguns pontos, assim. E que papo de louca, né? Tá muito doida? Não? Tá tudo bem. Qualquer coisa vocês me puxam pra terra. Mas... Aí, bom, enfim, que eu quero exatamente essa gente doida escutando os podcasts mesmo. Quanto mais a gente abre a mente, menos travas a gente tem. Eu gosto e no Instagram disso. Não dá pra gente ser tão doida, não, né? Às vezes não tem espaço. Mas, enfim, na realidade é isso aqui mesmo, galera. E aí... E aí a gente tava lá e tal. E ela falou assim, agora... Enfim, a experiência foi bem longa e tal, mas aí teve um momento que ela falou assim, agora Deus vai falar pra você o que você tem que fazer. E eu ouvi a mesma voz dizendo, escreva um livro. Aquilo acabou, eu abri meu notebook, eu comecei a escrever. E eu escrevia, e eu escrevia, e eu escrevia. E só enquanto eu tava escrevendo, a dor passava. Na hora que eu parava de escrever, fechava o notebook, a dor voltava. Vinha um aperto de novo. Vinha um aperto no peito. Então eu escrevi por 4 meses. Aí isso foi bem no fim do ano, né? No começo do ano, em janeiro, eu cheguei pro meu pai e falei assim, ai, pai... Eu sou muito imediatista em alguns pontos. Eu falava, ai, pai, pelo amor de Deus, eu tô desesperada, eu não sei o que eu faço, não sei se eu volto pro banco. Quase loucura, né, que bate. No começo? De 2021. 21, socorro! Eu já tava, tipo assim, eu falei, ai, não sei o que eu faço da minha vida, profissional e tal. Não sei se eu continuo escrevendo, porque meu pai, minha família toda me apoiou 100%. Desde o momento que eu tava falando, que eu falei que eu tava escrevendo, eles falaram, se fecha e vai escrever. Isso é muito raro, né? Muito, ainda mais escrita, tipo, um negócio tão... É muito mais comum as pessoas falarem, filha... Você precisa de um emprego, concurso público. Então. Não, aí meu pai chegou pra mim e falou assim, filha, isso foi dia 1 ou 2 de janeiro de 2021. Ele falou assim, filha, enquanto eu estiver aqui, você tem teto, você tem comida, certo? Usa esse tempo pra fazer o que você tem que fazer. Aí eu fui pro meu quarto, toda confiante e tal. Aí meu pai abriu a porta do quarto, né, com os olhinhos cheios de lágrimas. Aí ele falou assim, no mais, assim, queria dizer que você e sua irmã são os maiores investimentos da minha vida. Nenhum retorno financeiro pra mim vai ser maior do que isso. E aí que me quebrou, né? Em 12 partes diferentes. Cara, eu vou falar uma parada pra você. Essas fotografias mentais, elas não têm preço. Não. Eu tenho certeza que eu vou ter 80 anos. Se Deus me permitir viver até lá, eu vou lembrar disso. Não tem preço. Você, tipo, lembrar dessa cenazinha do... Até queria fazer um paralelo. Eu não pude deixar de lembrar da Gabi Gonçalves, que era a moça que viria hoje. Se Deus quiser, em uma outra oportunidade ela vai vir. E a gente tem uns papos meio profundos, assim, também, né? Uhum. Teve um dia que a gente tava conversando sobre o fato de sentir muito. Sobre os bônus e os ônus de sentir muito. Porque ela é uma pessoa, tipo, altamente profunda e sente tudo com uma intensidade e ressignifica. Quase que ela traz poesia pros aprendizados dela, mas percebe que é tudo com... É meio que uma dor, assim, só que uma dor que ensina e traz, enfim, um negócio louco, assim. E eu tenho essa vibe de sentir muito. Eu sinto as coisas com muita intensidade. E por muito tempo eu achava que isso era um defeito, era uma coisa ruim. Eu não gostava de ser assim. Você precisava domar isso, né? Eu precisava domar isso, eu não curtia. E, enfim, na verdade eu me sentia domada por isso, né? Tipo, na maior parte das vezes. E a gente conversando um dia, ela falou assim, Gabi, hoje, com a consciência que eu tenho, mesmo que doa muito, ser assim dói, amar demais dói, mas eu não troco o ônus pelo bônus de amar demais. Uhum. Amar demais é muito bom.
Muito. Porque você sente demais e você tem esses registros, A gente sabe? se entrega muito em todas as isso. relações. Tipo, que nem você tava falando anteriormente, né? Assim, nossa, eu sofri demais, emagreci, não sei o que. Meu, você se entrega ali pro sofrimento. Uhum. Mas eu tenho certeza que o aprendizado e o que vem depois, entende? É proporcional, sabe? Totalmente. Ao quanto você se entregou aquilo ou quanto você bloqueia aquilo. Eu também, o dia que ela falou aquilo, eu falei, cara, é sobre isso. Eu também não trocaria, realmente. Tem uma parte do livro que eu até escrevi, que a vida tira o fôlego da gente várias vezes. E nem sempre é por um motivo bom. Mas às vezes é também, né? Então, assim, eu não troco. Eu não troco. Eu gosto dessa intensidade. E eu gosto da loucura, né? Que é a minha vida hoje, que a gente também já vai entrar nisso, mas... Da loucura, sabe? De tipo assim, hoje eu acordei 7h30 da manhã, falei pra você a quantidade de coisas que eu fiz, eu tava doida pra chegar aqui, sentar e começar a conversar, porque eu não aguentava mais o dia de hoje. A Ju, minha amiga, veio lá de Louveira pra me ajudar. Eu falei, amiga, help. Eu mandei uma foto da minha lousa, do quarto. Eu falei, eu tenho muita coisa pra fazer. E graças a Deus fiz tudo. Amanhã, minha filha, se eu quiser acordar 11 horas da manhã, eu vou acordar, entendeu? Clientes, inclusive, desculpa, eu vou responder 12:00. Porque eu preciso descansar, sabe? Então eu sou muito assim, até na minha vida, sabe? Cara, é pra trabalhar? Então vamos trabalhar. É pra descansar, mas eu vou dormir forte, entendeu? Eu vou descansar forte. Então, sim, eu amo essa intensidade. Enfim, só pra, né, falar Você tava falando da escrita do livro. E esse impulso foi o que eu precisava. Minha irmã começou a ler, já se emocionou. Eu falei, cara, é isso. E eu sentindo cada vez mais Deus falando comigo. Foi um processo que também eu pedi direção... Porque eu escrevi muitos textos, né? Então, pedi direcionamento de Deus pra escrever em capítulos. Teve um dia que eu acordei, eu tenho muita revelação por sonho, né? Mas eu acordei, o primeiro pensamento foram os nomes, são 5 capítulos. Caracolhes! Foi, meu Deus. Os nomes. E aí, quando eu ouvi os nomes, eu senti os nomes, seja o que for, eu entendi que em cada capítulo eu precisaria ter uma parte de ficção. E aí eu me deliciei, porque no começo de cada capítulo tem uma parte que eu uso de metáforas pra explicar o que eu vou usar, o que eu vou falar no livro, no capítulo. Então, assim, o capítulo A Chuva é uma menina que tá numa floresta perdida no meio de uma tempestade. E aí eu conto da doença da minha mãe. Então, de fato, era a forma que eu me sentia. Era a forma que eu me sentia. Meus pernas não aguentam mais, minhas costas não aguentam mais, minhas mãos não aguentam mais, minha cabeça tá falando que ou eu paro ou eu morro. E aí... ela, em determinado momento, né, já dando um spoiler do livro, ela acha um tronco e deita lá e dorme. E o que foi esse tronco na minha vida? Em alguns momentos foi dormir na casa de uma amiga. Em alguns momentos foi pra casa do meu ex-namorado. Enfim, foi tipo, ir descansar, sabe? Era um tronco. Não era nada demais pra ninguém, mas pra mim era tudo que eu precisava. Entendeu? Então, e aí depois tem... Você lembra a ordem, amiga? Eu não lembro. É a chuva. Emocionou demais. É a chuva, acho que é o lobo. Não, a chuva, a floresta, o lobo. O lobo, no capítulo Lobo, eu falo sobre crise de ansiedade, sobre depressão. Sobre problema renal que eu tive, histórias de hospitais, enfim, que eu vi pessoas morrendo, enfim. Na floresta, eu conto, que é o anterior, eu conto um pouco mais da minha história profissional, que, tipo, é a minha trajetória, sabe? Aí depois vem a casa, que é quando a menina é resgatada. E no final, as armas, que é aquilo que a gente leva pra vida, sabe? É aquilo que você... Eu falei pra você esses dias que eu ia comprar e a vida me engoliu, eu não comprei. Eu preciso ler esse livro ontem, Não, assim. mas pega assim, um dia, um domingo e lê. E depois me manda um áudio. Caraca. Então, assim, eu escrevi, foi totalmente direcionamento de Deus, por isso que eu falo que, sim, eu sou escritora, mas... vamos chamar de artista multidisciplinar. Adorei o nome. Amei. Que, assim, eu faço muita coisa, né? Então, mas eu não sei se escreverei outros. Peguei um amor absurdo pela escrita. Sabia? Eu gosto muito de escrever, tenho esse sonho. É uma delícia, é difícil, é desafiador. Difícil não, desafiador. É desafiador, mas é uma delícia. É aquela coisa de você deitar na cama e falar, caraca, que delícia, sabe? Que coisa boa. Então, assim, se for da vontade de Deus que eu faça isso futuramente, com todo prazer farei. E aí eu fiz todo o processo. Quando eu acabei o livro, eu mandei pra várias editoras e todas quiseram publicar. Aí eu falei, que isso, tem alguma Brasil? coisa aqui. @Deus, arrasou, hein? Exato. Arrasou, eu olhei assim, recado. os e-mails, eu falei, não é possível. Aí deu medo. Aí eu falei, que é isso, meu Deus? Porque assim, né, é aquilo, a coragem não é a ausência do medo. É que a gente continua mesmo com medo. Eu faço tudo com medo. Na verdade, eu sou bem medrosa. Bem medrosa. Só que assim... Ele não te barra, né? Eu finjo que não tenho, entendeu? Loucura, gente. E aí... E pior que as pessoas, elas têm mais facilidade de acreditar nas loucuras que, tipo, vão levar elas a lugar nenhum do que acreditar nessa loucura que pode impulsionar alguma coisa. Eu fico frustrada
nada. Por que você não acredita numa louca que tá te falando uma coisa boa, pelo menos, né? Por que ter crença ruim é tão fácil Pois e é. a bonita não pega as crenças boas também? Mas, enfim. E aí eu vi as editoras e aí alguma coisa... Eu falei, não, eu sou muito ingênua, sou muito inocente nessa área. Vão passar por cima de mim? Não. E aí tem, assim, não sei, né? Quem também tá ouvindo, se sabe como é o processo, se você sabe também, Gabi. Mas tem algumas propostas, né? Eles provavelmente... Ou eles cobrem tudo e eles não vão te cobrar nada por isso, só que você também, o seu retorno não vai ser tão alto, Bem menor, porque eles precisam, né? Ou você paga uma parte e você tem uma parte maior do retorno. Enfim, tem várias propostas. Só que eu não queria fazer livro físico, porque eu não queria que o valor, né? O valor mesmo monetário, fosse um empecilho para as pessoas terem. Por mais que o livro físico chegue, às vezes, a pessoas mais velhas e tal, e é uma coisa que eu desejo, eu não queria que isso fosse um empecilho. Eu não queria que a pessoa falasse, ai, R$40 mais frete? Não. Entendeu? Porque pra muita gente, Gabi, no meu público, assim, no meu perfil pessoal, eu falo com pessoas de todas as classes sociais. Então, assim, pra muita gente isso é dinheiro e por muito tempo, pra mim, isso foi também, sabe? Sim. Então, eu lancei em formato e-book, a pessoa é só baixar o aplicativo do Kindle, consegue ler no celular, tablet, no próprio Kindle, obviamente. E aí eu fiz a publicação toda sozinha. Caraca. Toda Não, e sozinha. a experiência de viver essa parte da publicação, da edição, criação da de negociação, capa. da criação. Foi tudo muito gostoso, assim. Caramba. A Silvia, né, que fez a minha capa, eu não pedi uma alteração. Eu fiz um mood board pra ela, porque eu sou toda da criação, óbvio. Fiz um mood board com as cores, com as ideias. Ela falou assim, é isso. Porque, assim, a minha irmã, ela olhou e falou assim, você não vai pra uma área mais, assim, tons pastéis, uma coisa assim. Eu falei, tons pastéis aonde? Onde? Aonde que eu sou tons pastéis, sabe? Não. Nem minha voz tem cor de tom pastel, não. tipo, não rola. Não, eu falei, eu quero um vinho, sabe? Eu quero um azul escuro, um azul marinho, eu quero cinza escuro, enfim. E aí, a Silvia mandou, eu falei, é isso. Tá pago, amor, obrigado. Porque, assim, eu não pedi uma alteração. E, assim, aconteceram várias coincidências, entre aspas, né? Durante tudo isso. Em questão de cores, enfim, que foram só confirmando que eu tava no caminho certo. Eu sou muito sensível a sinais também. Muito, muito. Às vezes eu faço uma oração, eu falo, Deus, por favor, sei lá, qualquer coisa. Aí eu olho no relógio 11h11, eu falo, é isso, obrigada. É isso, já entendi. Eu sou muito dessa. Então foi isso. Aí eu fiz o processo todo de publicação by myself, toda sozinha. E pedi pra uma amiga numeróloga uma data. Ela me deu a data, eu falei, é isso, eu vou lançar. Júlia maravilhosa, foi comigo no lançamento em casa. Porque também eu falei, não vou fazer nada físico, não vou fazer as pessoas saírem da casa delas, elas ainda não sabem do que se trata. Preciso criar um valor nisso aqui também, né? A gente também tem a parte do marketing que a gente precisa pensar. E foi um sucesso, graças a Deus. As pessoas, até hoje, né? Eu recebo mensagens diariamente das pessoas se emocionando e tal. Fiz amigos por causa do livro, é tudo de bom. Então é isso. Podemos começar a falar sobre retrato, gente? Eu já tô assim, sabe? Se pegarem o vídeo, eu tô assim, ó, pra Júlia. Não, cara. Igual eu no começo, eu tava aqui, ó, gente, que linda, cara, que orgulho. Eu tenho muito orgulho, foda, muito né? orgulho. É muito da hora isso, né? De ter orgulho das pessoas que tá em volta, assim. É muito da hora. E meu olho brilha em pessoas que seguem essa chama, velho. Tipo assim... Não, é loucura. Gabi, eu parei minha vida por 4 meses, escrevi um livro porque eu ouvi uma voz. Isso é muito louco. E é isso, não Nem importa o nome que você dê a isso, entende? Não importa se você se autodenomina uma pessoa que recebe sinais, tem uma sensibilidade para sinais, não importa. O que importa é você se apegar a algo que te faça caminhar, por isso entendeu? que eu falei, se você chamar de intuição, tá ótimo, contanto que você siga, sabe? É isso. Acho que esse podcast, ele é muito mais pra isso, talvez. Lembra que a gente falou a palavra no iniciozinho lá sobre inspirar pessoas? Acho que não podia ter uma palavra melhor pra esse episódio em especial, né? Eu falo, porque assim, o que acontece? Hoje, dentro das minhas mentorias, eu falo com... predominantemente empreendedoras ou mulheres que estão buscando empreender. Mas o medo e a insegurança é uma parada que ronda, assim... Mas é porque é coisa que a gente vai ouvindo desde pequena, Gabi. É isso. São inseguranças que vão sendo alimentadas ao longo do tempo. É a comparação, é a rivalidade feminina, é um monte de coisa que a gente vai sempre se comparando e se diminuindo, e não precisa ser assim. É isso, e o que eu acho massa, tipo, do posicionar e óbvio, dessas primeiras convidadas que eu tenho, espero poder conhecer história de pessoas que, enfim, eu não tenho o menor contato, mas, né, que tenham histórias transformadoras. Mas é isso, é assim, poder mostrar um novo ambiente. Porque às vezes essas pessoas realmente estão inseridas em ambientes em que a ação fica um pouco difícil.
Porque o ambiente só dá essas ferramentas, o ambiente só mostra esse cenário, o ambiente só coloca elas em contato com outras pessoas que pensam e sentem igual. Nossa, deve ser um desafio enorme pra você pegar esses casos também. É foda. E aí, tipo, quando você quando a gente tem a oportunidade de vivenciar o oposto, sabe? De olhar pra uma pessoa que não deixou de ter desafios, mas ela conseguiu ter repertório pra lidar de uma forma diferente, mostrar que esses ambientes existem. Um dos objetivos, na realidade, é mostrar pra essas pessoas que não têm um ambiente delas, que esse ambiente existe em algum lugar e que ela pode dar um jeito de se aproximar, seja por áudio, seja no Instagram e tudo mais, e tentar se energizar mesmo, essa palavra desse tipo de crença, né? É muito foda. Nessa época aí que tava bem difícil também, inclusive, uma coisa que me ajudou muito foi fazer exercício físico, né? Mas imagina, eu tava sem comer, 7 quilos mais magra, eu não conseguia fazer um treino inteiro. E aí, só que assim, depois de pouco tempo eu já tava fazendo Muay Thai, hoje eu faço pole dance, tipo assim, são coisas que me desafiam muito, sabe? E são coisas que me conectam com a minha liberdade e me conectam com a minha força e com a minha superação. Então, quando eu tô lá, eu confesso que principalmente no Muay Thai, que me desafiava bastante, eu tava lá, eu lembrava da minha história. Eu me conectava com aquela força, entendeu? Eu falava, cara, é isso aqui, é essa mulher que eu sou. E eu ia até o fim, entendeu? Então, mas você falou sobre as pessoas que não acreditam nelas, tá? Nós duas temos um público muito parecido, né? Que são as empreendedoras e tal, e a gente tá na mesma região, então a gente conhece muita gente em comum, né? Mas eu vejo bastante, assim, que, no caso, os retratos, eu faço muita fotografia corporativa, né? Mas eu tô focando completamente em retratos. E o retrato, ele pode ser pra marcar pode ser um branding, um rebranding da sua marca, pode ser o que for. Mas pode ser também um aniversário, pode ser também um divórcio, pode ser também um casamento. Pode ser a marca que você quiser. A pessoa vem, faz um retrato e fala, cara, é isso aqui. E o retrato, ele tem muito valor na hora que você recebe, mas você vai ver daqui 30 anos. Nossa. Daqui 40, 50. É uma coisa que vai valorizando ao longo do tempo, né? E eu nem tô me vendendo ainda, vocês nem viram. É isso, eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Tipo, quando eu olhar essas fotos daqui a um tempo, eu vou, tipo, lembrar. Porque assim... O ensaio, pra mim, por incrível que pareça, é bem essa parada que você falou. Eu procurei... Olha que louco. Talvez seja mais louco na minha cabeça do que pras pessoas que estão ouvindo isso, mas tudo bem. Whatever. Eu procurei o retrato justamente por cunho profissional, apesar de ser uma pegada diferente do que as pessoas estão acostumadas pra um corporativo. Eu fiz num espaço aberto, com mato, com janela, com... Enfim, por conta da mensagem que eu queria passar. Mas foi muito mais a materialização da finalização de um ciclo pessoal. Talvez finalização ou início, sei lá. De um ciclo pessoal que eu me vi de uma forma que eu nunca tinha me visto nessas fotos. Mesmo assim, de verdade. Sim. E é um feedback, assim, que eu amo ouvir, óbvio. E tem muitas meninas que chegam pra mim, muitas mulheres que chegam pra mim e falam assim, eu preciso começar... eu preciso recomeçar. E aí começa com a fotografia. E tem gente que já recomeçou e finaliza com a fotografia. E às vezes a fotografia, tipo, mostra aquilo que a pessoa precisa ver, né? Eu vivo falando isso nas mentorias, no próprio Instagram, tipo assim, de você tanto se diminuir, se sujar você mesma pra você mesma, mentalmente ou verbalmente, enfim. Que a lente do seu óculos fica poluída, você não se enxerga como você é de verdade. E aí, o que o retrato tem a oportunidade de fazer, o que te dá a oportunidade de ver, é te ver sob uma lente limpa, né? Sim. Independente de naquele momento, você mesma... Porque eu imagino que deve acontecer. De repente, uma pessoa tá passando por um momento desafiador. Sim. Ela se olha... E ela pode ver a personificação de um estado emocional daquele momento. Exato. Talvez, se ela fizer daqui 3 anos, já vai ser diferente. Mas aquele registro mostrou pra ela, talvez, uma verdade que no espelho ela não conseguia ver, sabe? Sim. E, Gabi, eu faço, às vezes, ensaio das meninas, tipo, a cada 3 meses. E ela fala, eu não sou a mesma mulher de 3 meses atrás. Louco. Eu não sou a mesma mulher, não me reconheço. Tipo assim, são fotos lindas, incríveis, usou todas nas redes sociais. Mas assim, é uma coisa que eu falo, cara, agora é hora de revelar e colocar na gaveta. E eu amo isso. Eu amo, porque é pra ter isso mesmo, sabe? Pra gente ir registrando esses momentos da gente. E tem mulheres que chegam pra mim, assim, eu escuto histórias incríveis. Você também, né? Não é uma parte muito boa do nosso trabalho? É uma das coisas que eu mais amo. Sim. Porque eu aprendo muito e eu tiro muitas coisas pra mim, assim, é muito louco. O meu trabalho, assim, ele é muito simples. Ele é muito simples. Você já passou por isso, você vai saber bem o processo, mas eu tenho um atendimento com a pessoa, eu trato a pessoa como um ser humano, como se fosse meu último cliente e meu único cliente, que eu acho que isso é muito importante. O atendimento é uma coisa que eu não terceirizo e pretendo nunca terceirizar. No dia do ensaio, eu leio a pessoa.
Você viu tanto de pergunta que eu te faço. Quanto mais tempo eu tenho, mais pergunta eu faço. Porque quanto mais eu conheço a pessoa, melhor fica, né? E aí eu fotografo e mostro pra ela o que eu vi. E não são perguntas do tipo, aquelas... Sabe? Tipo aquela pergunta de anamnese, assim, sabe? Você vai numa pergunta assim, tipo, que, cara, não tinha parado pra pensar. Eu falei pra ela assim, Ju, tô me sentindo nas minhas mentorias, que é isso? Tipo, umas perguntas meio profundas, assim, porque talvez é dali que você tira uma, né? Exato. E aí, às vezes, você tá falando, tipo, acontece muito da pessoa chegar pra falar, eu sou assim, eu sou assim, eu sou assim. E aí ela fala uma parada que eu falo, cara... Acho que ela ainda não enxergou isso sobre ela. Tem outro lado aí, eu quero mostrar isso aqui pra ela, sabe? Acontece muitas vezes da mulher chegar pra mim toda, tipo, toda boss. E eu olho, às vezes, é uma mulher, tipo assim, que ela tá... doce. Ela só tá muito machucada. Ela só tá muito machucada. E ela precisa se ver... Ver a mulher doce que ela é ainda. E ver essa força também. Então é isso que o retrato faz. Uma coisa não anula a outra, né? É isso que o retrato faz, através, obviamente, de muito estudo, né? São poses, iluminação. Posicionei você dentro de um banheiro. Pois eu amo aquelas fotos. Você agachada no meio de um banheiro, porque a luz estava incrível. Eu falei, cara, essa luz aqui vai transmitir a mensagem que eu quero. E existe uma coisa que eu, inclusive, falei no Instagram essa semana, que é o ensaio de proposta e o ensaio de propósito. O propósito é o mais, entre aspas, o comum, que é esse exatamente que eu tô falando, que eu leio a pessoa e eu fotografo ela. E o de proposta, que também é muito divertido, que é quando a pessoa, você chega pra mim e fala, vou criar um canal no YouTube, por exemplo. A gente vai fazer um ensaio pro seu canal no YouTube. Então, a gente vai estudar o que a gente quer passar nessas fotos, não só como Gabi, mas como Gabi YouTuber. Entendeu? Então, a gente estuda um pouco mais a proposta. As fotos que eu fiz ontem também, da Fabiane Arcos. Maravilhosa, mas ela falou assim, é um lançamento, eu quero uma coisa pá. Eu falei, mano, vou fazer fotos no escuro. Fotos no escuro e a gente vai direcionando a luz e vamos. Ficou... Sou suspeita, né? Suspeita. E eu posso imaginar, bem posso imaginar. Pois já falei que tá na minha agenda a cada 3 meses agora também, porque... Então, e eu tenho 100% de fidelização, assim. Todo mundo que faz, ou volta, ou assim, eu não vejo ou te indica pra Deus e o mundo, porque exato, eu já fiz isso. Exato. E eu não vejo fazendo com mais ninguém. E tipo assim, a pessoa fala, vou juntar dinheiro, se eu precisar juntar 1 ano, eu junto e faço. Entendeu? E isso é muito legal também, que eu alcanço todas as classes sociais. Tem meninas que, tipo, chegam pra mim, é muito fácil pra elas pagar e tá tudo bem. E tem meninas que falam assim, cara, eu não vou fazer com outra pessoa, eu vou esperar e vou fazer com você. Entendeu? E tá tudo certo, entendeu? Elas estão vendo o valor do meu trabalho. E é um trabalho realmente muito minucioso, né? É uma energia, uma troca muito profunda. Tem dia que eu falei pra você antes de começar. Eu chego do ensaio, sento na minha sacada e falo, meu Deus, sabe? Não porque foi ruim, mas foi uma troca tão intensa. Sim. Eu conheci uma pessoa, eu conheci uma alma muito profundamente, eu conheci um espírito, eu conheci uma história, eu conheci dores. E aí eu chego lá, eu preciso da natureza, entendeu? E você só entrega essa qualidade de trabalho, isso pra mim é muito forte, assim, só entrega essa qualidade de trabalho porque você se permite se conectar desse jeito. Sim. É tipo assim, esquece o mundo lá fora. Naquele momento é você e a pessoa. Exato. Já ouvi, né? Júlia, você devia encaixar 3 ensaios, 4 ensaios na sua agenda. Eu falei, cara, não. Não é isso. Sabe? Não vou fazer por, tipo, vem um atrás do outro, vem um atrás do outro, vem um atrás do outro. Não dá tempo de me conectar, não dá tempo de eu me desligar da história da pessoa, sabe? A chance de você, tipo, retratar a mesma coisa, sem enxergar o ser que tá ali. Eu vou chegar e vou posar a pessoa ali de qualquer jeito, não é isso. Nunca vai ser. Nunca vai ser a essência do meu trabalho. E o meu diferencial de verdade é a minha sensibilidade, sabe? Eu acho que bons fotógrafos tem em todo lugar, tem muitos bons retratistas, mas é a sensibilidade, é a forma que eu vejo as pessoas. E é uma coisa que eu também fui ensinada lá atrás, de olhar sempre o melhor das pessoas, sabe? Ô Ju, em que momento entrou o retrato mesmo? Você finalizou o livro em... Eu finalizei em 2021. E aí a publicação foi recente, 2021, porque tem olhando pra ela saber mais que eu. Alô, amiga! 2021. E eu voltei a fotografar no mês seguinte, se eu não me engano. Acho que foi no mês seguinte. Aí eu comecei a fotografar perdidaça. Falei, e agora? Não quero voltar para casamento. Aí eu comecei a fazer alguns eventos, porque eu já tinha um nome, né? Então eu comecei a fazer alguns eventos, porque minhas contas precisavam ser pagas. E fui indo. E aí eu fiz a mentoria com a Fabiane Arcos, que eu falei, inclusive, minha primeira consultoria, na verdade. Minha primeira consultoria com ela. Virou uma chave, assim. Fez a consultoria, foi online, auge da pandemia, né? Eu desliguei o computador, eu já chorei no final da consultoria. Desliguei o computador, chorei, orei, falei, Deus, foi o que o Senhor colocou no meu coração. Inclusive, o meu logo veio, o André, o designer maravilhoso que fez, me veio essa borboleta, né, com o J e o G, numa sessão de reiki. Então, a pessoa é toda, né, espiritualizada. Mas eu falei pra Deus, o Senhor colocou isso no meu coração, o Senhor falou que era esse caminho que eu tinha que seguir. Então, eu tô indo. Segura na minha mão e vambora. E aí, eu fui. Só que aí, minha mãe, é importante dizer, eu finalizei o livro numa quinta-feira de abril, e minha mãe foi pra uma casa de repouso na segunda-feira. Então, foram 2 ciclos encerrados juntos.
Eu sofri muito com a minha mãe em casa e tal. Foi um período que eu realmente precisava ver o fim, em algum momento. Só que o que veio depois, Gabi, imagina, né? Eu acordava e vivia pra ela. Eu acordei e vi a casa vazia. Eu ia falar exatamente isso. Talvez tenha sido um vazio, né? Terrível, terrível. Na verdade, assim, um dos piores dias da minha vida foi o dia que a gente levou ela. O pior e o melhor, né? Foi uma guerra vencida e uma guerra perdida ao mesmo tempo. Cara, e esse sentimento de estar aliviada por essa finalização também, talvez tenha sido algo pra Posso só abrir um lidar, parênteses né? nisso? E depois a gente volta pro Com retrato, certeza. porque esse dia Por favor. é punk, assim. E... Acho que tá super fácil de entender a ordem aqui, gente. Gente, vai e volta, qualquer coisa vocês isso. escutam de novo. Isso. Nesse dia, assim, específico, né, que a gente colocou a minha mãe numa casa de repouso maravilhosa. Primeiro, que a gente lidou com muito julgamento, né? As pessoas julgam muito, não imaginam o que é cuidar em casa. As pessoas que me julgaram são as pessoas que não conhecem, né? E até mesmo pela qualidade de vida que é possível proporcionar. Exato. Ela é até até nutricionista, fisioterapeuta. Até um determinado momento você consegue suprir, mas depois... Sim. E aí, naquele dia, fomos eu, meu pai e minha irmã, sempre juntos. Pegamos minha mãe e minha cachorrinha parecia até que sabia. Subiu em cima da minha mãe, tipo assim, vocês não vão levar, a gente já chorando. E tentando não passar muito isso pra minha mãe, né? Porque... Enfim, ela começou o tratamento da cannabis assim que ela foi pra casa de repouso. Chegou o remédio, tipo, junto, assim, sabe? E aí, a gente levou minha mãe, deixou ela lá, voltou todo mundo em silêncio no carro. Aí começa aquela choradeira. Aí meu pai deixou minha irmã na casa dela, me deixou em casa e foi trabalhar. Então, eu voltei pra casa. E eu subi sozinha lá, né? E na hora que eu subi, eu vi a minha casa toda bagunçada, né? Porque a minha mãe tava lá e a gente tava tão insano, Gabi, que assim, eu sou a pessoa mais organizada que eu conheço. Eu sou muito louca de organização, assim. Eu gosto da minha vida organizada. Me dá uma sensação de controle. Eu adoro. Minha casa tava um caos de uma forma nunca vista. Tava suja, tava bagunçada. E eu entrei chorando. Coloquei já o louvorzão, assim, pra rasgar o peito, sabe? E eu falei, cara, eu não posso deixar minha casa assim, porque eu não posso deixar meu pai chegar aqui e sentir o cheiro da minha mãe, sabe? No quarto dele. E aí eu fiz a maior faxina da minha vida lá, né? Tirei lençol e tal, e tudo chorando. Eu limpei o chão com as minhas lágrimas mesmo. E fui chorando, e era essa sensação. E eu orava o tempo todo, falando, Deus, obrigada por ter me sustentado durante toda essa batalha. Mas eu sinto que eu perdi. Mas ao mesmo tempo, cara, é isso, acabou, sabe? Acabou, agora ela vai ter uma qualidade de vida melhor, sabe? Num lugar que ela tava sendo amada também. Inclusive, uma das enfermeiras lá falou assim, Ju, fica tranquila. Você não tá vendo o tempo todo, mas Deus tá. Então, assim, confia, sabe? Confia que tá, enfim, que ela vai ficar bem. E aí eu cheguei, limpei tudo, a casa, tal. E aí foram semanas bem difíceis, né? Semanas que eu fiquei deitada no chão do meu quarto. E orando a Deus, quando eu tinha força, e às vezes só chorando mesmo, e sentindo falta dela. Eu não tinha uma rotina matinal, eu não tinha uma rotina noturna, eu não via propósito em nada. Falava, gente, independente do que eu fizer, o que vai mudar? Minha mãe não vai ficar curada, sabe? E só pra eu entender, nessa fase o livro estava pronto? Tava pronto, na gaveta. Não tinha começado o processo de publicação. Então, ele tinha acabado de ficar pronto, ficou mais um tempo, enfim. E aí foi um momento, assim, de... Eu sumi do Instagram um tempo e tal, eu sempre fui muito ativa, a galera, tipo, ei, o que aconteceu? Aí eu voltei, contei pro povo e tal. E foi um momento que eu falei, cara, agora eu vou precisar reaprender quem eu sou. Eu vou precisar entender o que eu gosto de fazer de manhã, o que eu gosto de fazer à noite, o que eu gosto de comer. Qual esporte que eu gosto? Porque você veio de uma série de mudanças, né? Tipo assim, pelo que eu vi aí, não foi só a sua mãe, né? Foi tipo, tudo, né? Primeiro você era uma pessoa, entre aspas, comum, que começou a trabalhar nova, fez carreira, foi pro banco, pulou de galho em galho, beleza. Aí cansou e falou, vou fazer o intercâmbio. Fazer o intercâmbio já é uma ruptura de zona de conforto e te colocou numa outra vida. Te tirou daquela vida, te trouxe pra uma vida em cenário de pandemia com a sua mãe já do jeito que ela tava, e depois teve a questão da sua mãe. E aí, tipo, foram várias coisas, na verdade, que finalizaram e sei lá, saíram de você, meio que te deixaram em branco de novo, né? Imagina minha psicóloga, né? Pra lidar com tudo isso. Porque eu chegava pra ela falava assim, Ju, é uma mudança atrás da outra, você não tem tempo de respirar. Às vezes uma coisa muito boa, uma coisa muito ruim, no meio disso tudo teve términos, e teve treta com amigo, e teve, sabe? Porque a vida continua acontecendo. Sim, e, tipo, ninguém assim, não espera, né? Essa parada, tipo, a vida não espera pra exato, você sentar as e coisas chorar, vão assim. Exato, as coisas vão acontecendo e tal. Então, a minha psicóloga sempre falou isso. E, inclusive, teve uma sessão que ela falou, tipo, cara, olha pra trás, olha tudo bem, você sente saudade daquela Júlia lá, que não era quebrada e tal, mas olha as forças que você tem, os poderes que você tem agora. Então, aprende a amar essa Júlia de agora também. E aprendi, maravilhosa, inclusive, adoro ela. E, enfim, eu tava falando, né, do dia
dia fatídico lá. E aí, depois desse período, que eu não sei dizer se foi uma semana, 2, 3, de verdade, Gabi, foi um período tão escuro, sabe? Eu falei, não, vou voltar a fotografar. E aí foi quando tudo retomou, e depois a consultoria, e fui retomando e tal. E você perguntou sobre os retratos. Foi uma coisa mais esse ano, que eu entendi que eventos, eu sou, modéstia à parte, muito boa, mas não é o que eu tenho tesão de fazer, tipo assim, hoje em dia eu tenho uma equipe, né, então a Júlia Godoy Fotografia faz evento, mas é uma equipe que faz a fotografia, eu faço todo o pré e o pós, que eu gosto muito de fazer o atendimento, faz aniversário, chás, pequenos casamentos, ainda faz, mas eu falei assim, cara, eu gosto de gente, e eu sou boa em conversar com pessoas, e eu sou boa ouvinte, eu gosto de ouvir pessoas, e eu entendo pessoas, e eu tô desenvolvendo cada vez mais minha empatia, eu falei, aonde isso vai me levar? Onde isso se encaixa, né? Pois é, e aí eu comecei a ver que os meus ensaios, eles já tinham um diferencial. Eu falava, cara, eu não tô fazendo o que todo mundo tá fazendo. O que eu tenho de diferente? E reflexão, e terapia, reflexão. E aí um dia eu olhei e falei, cara, é isso. Eu vou fazer uma mentoria de retratos. E aí aconteceram outras coisas que foram todas me confirmando que era isso. Fiz uma mentoria com o Evandro Veiga, maravilhoso. Assim, era pra durar acho que 2 horas, durou umas 8. A gente ficou, tipo, um século no telefone. Porque ele é de Porto Alegre, né? Sim. E me ensinou, assim, muita coisa. E é engraçado que a gente fala de tudo, menos de fotografia, né? A gente fala de tudo. De sociologia, de antropologia, de filosofia. E a fotografia é o resultado. O que mais porque me encanta... técnica a gente sabe. É isso que eu ia falar. O que mais me encanta no meu trabalho, no seu, é isso. É que tudo ensina e tudo inspira. Você só traduz, né? A gente volta de uma viagem que a gente foi descansar muito mais inspirada, muito mais criativa. É isso, eu amo essa parte. Sim. Amo. E aí eu comecei a desenvolver. E na hora que eu me enxerguei como retratista, foi um quebra-cabeça que fechou, assim. Eu falei, é isso. Eu consigo ler histórias, ouvir histórias, retratar histórias. Consigo entregar, assim, através das minhas fotos, as mulheres estão crescendo as empresas delas. A Bia, que faz os cílios, não sei se você conhece, a Bia Leste Studio. O primeiro ensaio que ela fez... Ela vem, inclusive, em breve. Ela vem? Maravilhosa. Ela tava numa sala de 30 metros quadrados quando a gente fez o primeiro ensaio. Hoje ela tem um monte de funcionário e a gente segue fazendo trabalho juntas, sabe? E foi tudo, tipo, em 1 ano e pouco. Então, assim, eu comecei a ver como a fotografia estava crescendo no negócio de mulheres. Eu falei, caraca, eu consigo revolucionar uma sociedade aqui. Se eu colocar força nessas mulheres, elas conseguem colocar força na sociedade, força na família. E força em um monte de lugar. Eu falei, gente, olha o tamanho disso daqui. Exponencializa demais num grau que a gente acaba perdendo a conta, assim, né? Então, é muito sobre autoestima, sim. É sobre autoconhecimento. E é sobre posicionamento online. E é sobre essência, né? É isso que eu entrego pras pessoas, simplesmente. E entrego rápido, no mesmo dia. Nossa, é verdade. É sobre isso. Entrega fenomenalmente bem e muito rápido. Se precisar trabalhar até 10 horas da noite, eu fico, porque eu falo, não, cada retrato é cada um. Às vezes, uma foto bonita, eu falo, não, isso daqui não tá. Aconteceu no seu ensaio, inclusive. Eu olhei e falei, bonita, mas não, essa aqui não é a Gabi. Aí eu sigo pro próximo, entendeu? E aí eu edito, entrego. E é isso, e a gente cresce. Assim, e essa seleção de fotos, né? Que, tipo assim, você capta bem... É bizarro. A gente vai conversando durante o ensaio. As pessoas falam assim, 90% das pessoas chegam e falam, nunca fui fotografada, não tenho jeito pra isso. Fala, meu amor, entrega pra mim. Você não sabe. Deixa na minha mão, só confia. Eu falo muito isso durante o ensaio, né? Às vezes eu falo, confia em mim. Você tá confiando em mim? Você dentro do banheiro, eu falei, confia em mim, amigo. Eu confio. Bora. Eu em cima do vaso sanitário, confia em mim, confio. Porque é isso, tipo assim, eu preciso só que a pessoa confie no que eu faço, entendeu? Porque a minha parte eu tô fazendo. Eu estudo muito, né? Eu quero dar um looping 360 aqui. Quero voltar Só vai, pelo amor de Deus, que você deixar eu vou falar até amanhã. Não, eu quero voltar no YouTube pra você contar, tipo, como surgiu essa parada do YouTube na sua vida, que resultados você teve com isso. E... quero que você fale um pouco sobre como é a sua relação com pessoas hoje. Eu sei que... eu vejo que o seu trabalho, ele é muito... o resultado dele vem muito... a disseminação dele vem muito do resultado e das pessoas falando de você o tempo todo. Mas quando você começou a fazer os retratos em si, você já tinha um nome. Em que momento começou a construção desse nome, Júlia Profissional Fotógrafa? Tá. A Júlia Profissional Fotógrafa, ela começou a ficar conhecida lá atrás, no meu primeiro canal no YouTube que eu fiz com o meu ex-sócio. E cresceu muito rápido, batemos 10, 15 mil inscritos muito rápido, e a gente começou a ser reconhecido na rua. Eu falei, caraca, que legal! Eu ia nos casamentos, os convidados me conheciam, os padrinhos me conheciam.
cresceu muito, né? E aí, nessa época, eu comecei a ganhar muitos workshops. Fiz workshops com os melhores do Brasil. Também é dos motivos que a qualidade da minha foto é um pouco diferente, né? Por causa do estudo que eu tive nessa época também. Então, eu fiz consultorias, fiz workshops, fiz assim... Sabe aqueles caras que, assim, na época lá que eu gostava de fotografia de natureza, que eu entrava no site dos caras e ficava namorando, os caras se tornaram meus amigos. Da gente, tipo, sair pra jantar. E eu ficava, tipo, meu Deus, eu tô conversando pau a pau com esses caras aqui. Que loucura, sabe? Então, assim, tem vários nomes. Gustavo Franco, Mansano, enfim, posso falar vários, né? Mas... Por conta do YouTube que abriu essas portas. Exato, o YouTube, a galera começou a ver, gostava da gente e começou a chamar a gente. A gente foi no Era em Brasil, que é o maior congresso de fotografia da América Latina, de casamentos, de graça. Tipo, sei lá quanto custava na época, e a gente só foi. Então, eu comecei a ganhar nome aí, e aí eu fiz o meu canal sozinha. E esse meu canal sozinha também foi crescendo. Alguns vídeos, enfim, bateram milhões de visualizações. E aí, o valor que eu ganhava, eu pagava a minha faculdade. Porque lá na época do banco, eu sou formada em administração. E na época do banco, eles exigiam, né, que eu estava estudando. E eu queria mesmo estudar alguma coisa que fosse me ajudar no meu negócio. Porque eu não ia fazer, assim, nada contra, né? Mas eu ia fazer uma faculdade de fotografia, que ia me ensinar muita técnica. Técnica eu já sabia. E eu queria saber montar um negócio e crescer um negócio. Que foi o que eu fiz, né? Que é o que eu a faculdade feito. não ensina em nenhuma disciplina, praticamente. Não Exato. só na fotografia, em nenhum âmbito, né? Mas a administração, ela acabou me dando muito mais, assim, pelo menos noção de muita coisa, sabe? Então, hoje, se eu quero me aprofundar, eu sei pra que caminho ir. Você sabe que eu me arrependo de ter feito economia ao invés de ADM, porque eu fiz 3 anos e 3 meses, ao invés de 4 de economia, e tranquei no final, porque falei, meu Deus, isso não é pra mim, é muita política, muita história, muita... Se eu tivesse feito ADM... Eu queria ter feito economia. Deus me defendereis. Eu fiz, por muito tempo eu quis, né? Porque é uma área que eu gosto bastante, assim. Eu tenho uns interesses bem aleatórios, né? De estudos e tal, mas, enfim, é bom. E você perguntou do YouTube, né? O YouTube, ele tomou um espaço. Hoje em dia eu já não gravo mais, mas tenho o interesse de voltar, assim que, né? Pelo amor de Deus, eu tiver agenda. Se eu conseguir respirar? Exato, eu preciso primeiro dormir, né? Mas... não só financeiramente falando, né? Óbvio que foi muito bom, mas... Pela conexão com pessoas, minha melhor amiga que tá aqui veio do canal, né? Ela me assistia, a gente começou a fazer amizade no Instagram e foi. Então, me levou em lugares muito grandes, muito legais, que são 2 canais, né? Então é estranho falar. Mas o YouTube, no total, assim, no geral, me levou muito mais longe, muito mais rápido, sabe? E eu fiz, parece que na época certa. Foi uma coisa que também veio em sonho, também não vou entrar nesse mérito, mas também foi uma coisa que Deus me mostrou em sonho. Então... E no seu canal pessoal, você falava de fotografia ainda? Ou sério, tipo, por um tempo, sim, mas aí eu via que não conectava tanto. Aí eu comecei a falar sobre a doença da minha mãe, comecei a gravar vlog, tipo assim, comecei a fazer várias coisas. Falar de ansiedade, falar de coisas que eu tava passando. Eu nunca tive medo de ser vulnerável, Gabi. Nunca tive medo. Tipo assim, às vezes as pessoas falam, ai, forte e tal. Tá bom, senta comigo, 5 minutos pra você ver. Eu tenho várias fraquezas, né? Mas que eu trabalho em cima delas. E eu não tenho medo, tipo, de chegar e falar assim, qual que é a maior dificuldade da sua empresa hoje? Sei lá, eu falo, tipo, não tem problemas com isso, entendeu? Porque as pessoas estão o tempo todo trabalhando, né? No autoconhecimento, no autodesenvolvimento, no desenvolvimento da empresa. Então tá tudo bem, tipo, não precisa criar essa casca, né? Nem de um pouco. super mulher o tempo todo. E até me incomoda um pouco, às vezes. É que as pessoas têm essa impressão, sabe? De que eu sou imbatível, porque eu não sou, entendeu? Me trata com carinho, todo mundo. Porque eu não sou assim, sabe? Essa casca grossa que as pessoas imaginam. Eu sei que dá essa impressão no primeiro momento e tal, mas eu sou doce até, sabe? Eu super percebi isso. Não sei se é meu filtro de mundo que consegue olhar pra esse lado das pessoas também, mas eu super percebi. E você, inclusive, perguntou da minha relação com pessoas. Eu sou uma pessoa, assim, de poucos amigos, por incrível que pareça. Pouquíssimos amigos. São poucas pessoas que eu conto, de fato. Conheço muita gente, né? Você sabe, conheço Jundiaí inteiro. Mas eu priorizo muito família e amigos próximos que se tornam minha família. E eu acho que essas conexões com as minhas clientes já toma muito espaço também, sabe? Minha bateria social, assim, sabe? Porque eu preciso me dedicar a essas conexões. São coisas, não por dinheiro, mas porque eu vou entregar o melhor trabalho que eu puder entregar. E meu pai, minha avó passou isso pro meu pai passou isso pra mim. Se você for, na época, lixeiro, né? Não era nem gari, tipo assim, não tinha nem reconhecimento. Falou, se você for lixeira, seja o melhor que você puder. Se você fizer a inseminação artificial em vaca, você vai fazer do melhor jeito, entendeu? Então, tipo assim, pode ser o trabalho que for, só seja melhor, né, que você puder ser. Eu ouvi meu pai sempre falando isso, eu joguei basquete por 9 anos, né? Ai, eu amo essa história. Meu pai falava pra mim, ele falava, se for pra entrar na quadra, entra pra dar o seu melhor, senão você dá lugar pra outra pessoa. Entra pra fazer o seu melhor. Exato. E assim, aí as pessoas também, mais uma vez, falam, caraca, ela acorda todo dia nesse gás. Bicha, não. Não dá. Eu passei por um momento, recentemente, inclusive,
não fui diagnosticada com depressão, mas foram momentos bem depressivos. Pode ter sido um problema hormonal, né? Enfim, dei uma investigada, mas passou. E as pessoas têm essa impressão, né? De que eu tô sempre a milhão e tal. Não. Teve dia que fazer retrato salvou minha vida. Eu saí de casa e falei, ai, graças a Deus, eu tenho retrato pra fazer. Sabe? Eu tenho ensaio pra fazer, eu tenho uma mulher pra me conectar, eu tenho uma história pra ouvir. E aí eu saí de casa e ia. Obviamente que os dias que eu tô muito feliz né, muito gostoso fazer também. Mas os dias que eu não tô bem é o que me ajuda muito também, entendeu? É aquela coisa, se eu não ganhasse um centavo com isso, eu ia continuar fazendo. Sabe? Porque dons, né? Dons, talentos. Eu já me desenvolvi muito nisso também. Eu sigo investindo, é uma coisa que eu parei pra reparar hoje de manhã na consultoria que eu fiz. Ela falou assim, cara, você não para de estudar. Você não para de estudar, você tá sempre, tipo, engatando uma coisa na outra. Essa semana eu comecei uma mentoria, fiz uma consultoria, tava fazendo uma oficina de poli. Tipo assim, eu tô o tempo todo querendo colocar minha cabeça em atividade, sabe? Eu sou bem, assim, nesse aspecto eu não paro de jeito nenhum, assim. E é muito louco, porque às vezes vem umas coisas que são parecem aleatórias, mas na frente elas vão se conectar de algum jeito. Elas vão me dar uma ferramenta que eu preciso de alguma forma, sabe? Sim, exatamente. É muito foda, eu sou muito apaixonada. E aí, beleza, então entrou o YouTube? O YouTube. E aí seu nome começou a ser fortalecido nessa época e tudo mais. Quando você passou por tudo isso e aí você decidiu voltar a fazer retratos, como que foram as primeiras abordagens, assim? Como que você começou, tipo, viu, vou retratar, vamos fotografar? Então, eu tô até pensando, é uma pergunta muito profunda, porque eu sou muito verdadeira. Então eu vou falar muito a verdade pros meus seguidores, consequentemente meus clientes, né? Então eu cheguei, tipo assim, comecei a fazer alguns, senti confiança, fiz a minha mentoria, me especializei, comecei a estudar e tal. Fiz uma foto, tem uma foto no meu feed lá, que sou eu escrevendo e tal. Galera, é isso, me especializei. Bora, entendeu? E aí foi isso, aí eu comecei a me comunicar e é uma coisa que eu vou trabalhar mais daqui pra frente, inclusive. Que eu não quero ser a fotógrafa que faz retratos corporativos só, entendeu? O retrato é uma coisa que é passado, presente e futuro, entendeu? É uma coisa maior do que eu. Quando eu morrer, os retratos vão continuar aqui. Entendeu? Nossa, isso é muito foda! Muito. E a gente na era digital, a gente acha que é só foto pra pessoa deslizar. Não. Tipo, você tá eternizada em várias... Nossa, Gabi, as pessoas vão olhar, você vai, em algum momento, por favor, revele fotos suas, né? Não sei se você já faz isso, mas os seus filhos, seus netos, os netos dos seus netos. Minha mãe me pediu, menina, eu mostrei pra minha mãe, juro. Minha mãe começou a chorar. Ela quer porta-retrato. Não, minha mãe começou a chorar e falou, seu pai deve estar muito orgulhoso de você. Acabou comigo. Juro. Juro, aí ela falou, escolhe as que você mais gosta, e revela, vou dar uma pra sua avó, vou colocar uma em casa e tal, porque... Você acabou comigo, você me desmontou um pouco agora. Eu também lembrei. E aí eu olhei pra ela e falei, caraca, é verdade, eu acho que, tipo, ele tá me vendo todinha ali, sabe, tipo, com orgulho, e talvez sem eu precisar falar nada, ver quem eu me tornei, 2 anos depois, né, assim. É isso, galera, tchau, tchau. Se inscrevam no meu canal, comprem meu livro, fechem ensaio comigo, tchau. Que isso, não precisava fazer isso comigo, caraca. Ai, Júlia, olha, eu vou falar pra você. Nossa. Eu não tava não é que eu não tava preparada pra esse bate-papo, mas eu sabia que com você a pegada ia ser diferente. Ai, eu causo coisas nas pessoas, Gabi. Eu causo coisas. Ai, socorro, calma. Deixa eu me recompor. Que foda, enfim, né, galera? Onde a gente tava? Gosto muito, nem lembro mais. Bem que você tá aqui. Como é que retratos. Isso depois? Na real, eu quero tirar, tipo, da sua história uma coisa que eu busco incentivar muito as pessoas, assim. Só que a gente entra nesse paralelo ainda de ser muito difícil as pessoas enxergarem essas características sobre elas mesmas, entende? Você não fez nada de diferente, você não inventou a roda em nenhum momento. Você só pegou as suas forças e foi verdadeira. Sim, e não desistiu de mim. E se comunicou. E não desistiu de você. E, por exemplo, como que você falou, ó? Falei pra galera, viu, ó? Tipo assim, galera, tô fazendo retrato agora, tô especialista e é isso. Confia em mim. E assim, e não é tipo assim, estou começando, pedir licença. Não, eu fiz mais os 2 pés na porta sempre. Eu me especializei e eu sou, entende? Tomar isso como identidade. Eu vejo muitas mulheres hoje, principalmente prestadoras de serviço, tem uma dificuldade nessa transição de tipo, fiz um curso, estou atuando, vem. Parece que tem tipo uma ponte que liga o curso até a prática. A pessoa não... Gente, é que assim, eu sou... Cara, eu capitalizo tudo que é dom que eu tenho, talento, eu tô capitalizando. É isso. E aí, tem gente que tem dons incríveis que, tipo assim... A gente conversou no dia do ensaio, inclusive, que eu falei, cara, eu conheço mulheres que têm
uns talentos A costura, gigantescos. desenho, Talento gigantesco, que a pessoa podia estar ganhando muito dinheiro. Eu falo, gente, se Deus me desse esse talento, eu ia estar, tipo, 10 vezes mais rica. É isso. E assim, é o que eu tô te falando, não inventou a roda. Ai, eu trabalho muito isso na mentoria, né? Os seus diferenciais sendo comunicados. A pessoa para pra se perguntar, tipo, meu Deus, qual é o meu diferencial? Velho, se olha no espelho. Exato. Ser você já é o diferencial. Você não precisa criar uma arte nova, você não precisa criar um post novo, um estilo de comunicação novo, não precisa usar uma música que ninguém usa, sabe aquela coisa da originalidade, da exclusividade, ninguém mais tem igual, não. É botar a sua essência no negócio. Sim. É autoconhecimento, né, Gabi? As pessoas não se conhecem. Aí a pessoa não se conhece, como é que ela vai se mostrar pro mundo se ela nem sabe quem ela é? Eu falo isso. Não tem como. A pessoa quer aprender marketing, quer aprender gestão, quer aprender... Mas ela não se conhece. Aprende sobre ela. É muito foda, né? Eu quis voltar nesse mérito mesmo, porque às vezes as pessoas pensam, mas aconteceu tudo orgânico e tal, não sei o quê. Tipo, as coisas na sua vida, as coisas na minha vida, as coisas na vida de todo mundo, elas acontecem respondendo ao nosso movimento. Sim. Seja ele forte, seja ele um pouco mais lento, seja ele parado, seja ele estagnado, seja a sua energia alta, seja a sua energia baixa, o que vai chegar até você é uma resposta do seu próprio movimento, né? Sim. E assim, as pessoas, elas... É que você falou, né, sobre o convívio e tal. Você precisa se rodear de pessoas que estão na mesma vibe. É até meio triste falar, né? Tipo assim, vai excluir os outros. Não é excluir, mas assim... É aquilo, né? Que você é a soma das 5 pessoas mais próximas. Então, assim, de quem que você quer ser soma? Sabe? Eu sou soma de pessoas fortes, corajosas. É lógico que eu vou ser uma pessoa forte e corajosa. Eu sou soma de pessoas que eu posso mandar um áudio e falar assim, não acordei bem hoje. Eu quero um áudio de 1 minuto aqui, me motiva. Me ajuda. E a pessoa faz, assim como eu faço por ela. Então, assim... As pessoas têm muito medo disso ainda, sabe? De romper relações, de deixar o passado pro passado, falando pra mim mesma. E é muito... Eu sou essa pessoa. Sempre que eu falo... Tô dando conselho pra mim aqui. Eu me sinto com um espelho na minha cara no podcast, é louco. Mas a gente tem essa dificuldade de deixar as coisas no passado, né? Então, às vezes tem relações que passaram. E não é sobre você apagar, é louco, né? Às vezes a pessoa pensa, vou deixar pra trás, vou me afastar, tal. Ok, mas aquela pessoa, aquela relação, ela não deixa de ter o significado, né? É diferente você se distanciar e passar a descartar a pessoa. Admira, respeita e agradece. Eu e o Márcio, a gente fala muito sobre isso com relação a, tipo, amizades mesmo. Assim, amizades que, nossa, eram no passado, na adolescência, eram tudo que a gente... Nossa, era o que a gente tinha, era a nossa verdade e tal. E a gente vai caminhando, na hora que se encontra não consegue conversar mais. Não faz sentido. Não consegue, só porque cada um se movimentou pra um lado, pra um ângulo. Tem um papel no mundo, sabe? Tipo um posicionamento. Sim. Entende? Então... Eu e ela estávamos conversando hoje sobre isso, sobre amizades que não fazem mais sentido. E é o que eu falei, tipo assim, olha pra aquilo, fala, cara, admiro a nossa história, eu respeito e eu agradeço muito por tudo que aconteceu. Mas eu tô em outra vibe, você tá em outra vibe. Eu tô numa fase que, tipo assim, a maioria das minhas amigas ou estão casadas ou estão com filhos e tal. Às vezes, tipo assim, a gente vibra na mesma frequência, né? Às vezes não, e tá tudo certo. Sabe? Tipo assim, elas estão focando na vida delas. São pessoas que muitas vezes, se precisar, isso acontece muito. Às vezes, muita gente, assim, se afasta de mim. Às vezes eu fico séculos sem conversar. Acontece algo ruim, a pessoa me liga. Eu falo, olha aí, o poder do conta comigo. Porque quando eu falo conta comigo, é conta comigo mesmo. E se eu falo que eu te amo, é porque eu te amo mesmo, sabe? Intensas, né? Então, assim, as pessoas mesmo depois de muito tempo, elas seguem contando comigo. Mas é isso, entendeu? Tipo assim, precisar de mim, tô lá, beleza. Mas, cara, se rodeia de pessoas na mesma vibe, que vão te impulsionar, que estão estudando, que estão trabalhando. Tem tanta gente que não quer nada da vida, né, Gabi? Oh, meu Deus do céu! E chora, e reclama. E vive, tipo, uma vidinha que você fala, e pior, Ju, elas vão olhar pra você. Elas vão olhar, vou falar de você, tá? Elas vão olhar pra você, toda bonitona, lá no Instagram. Quando você fala que você tem um canal que bombou, que você pagou a faculdade com o youtuber, vão te chamar de youtuber, blogueirinha e fotógrafa que deu certo, ganhou uma câmera do pai e arrasou. Quem dera. Minha primeira câmera foi muito parcelada no cartão de alguma sogra que eu tive. E foi, entendeu? De alguma sogra. Foi, entendeu? E eu trabalho desde novinha. Eu lembro que o meu primeiro emprego, eu já falava para minhas colegas de trabalho, eu tô trabalhando pra comprar uma câmera. Porque eu sempre gostei, né? Antes de ser tudo isso daqui, eu já tinha a fotografia, a artista, né? Eu falo que eu não sei se eu sou uma empreendedora que é artista ou uma artista que é empreendedora. Tipo assim, são coisas que se interligam, verdade, né? Faz sentido. São coisas que se interligam, então, personalidades totalmente diferentes, às vezes, né?
Hoje eu ativei a Júlia empreendedora e eu tô aqui, entendeu? Aí a Júlia artista, às vezes ela se fecha no escritório, ela precisa, sabe, de criatividade, precisa de música alta, precisa, às vezes, conversar com pessoas, às vezes precisa do silêncio, então... Ai, gente, individualidade... assim, é mágico, né? Muito foda, Sim, né? É total. muito, muito incrível. Eu falei pra você na recepção, na hora que a gente chegou aqui, nossa, tô cansada, tava bocejando e tudo. Podcast é sempre foda e o seu, assim, bateu recordes, assim, de energia pra mim, com Ai, que certeza. bom, A história é amiga. muito linda, uma vibe muito demais. Acho que a gente poderia ficar aqui falando muito, muito Com mais, certeza. muito além ainda. O resumo que eu levo desse podcast, até pra trazer pra vocês aí desse lado, olhem com mais respeito, com mais carinho pra história de vocês, se respeitem e potencializem aquilo que você tem de bom. Não importa o que você vai dar de nome pra isso, né? Se é Deus, se é intuição, se é sopro divino, se é sorte, se é destino, só segue essa chaminha que tá aí dentro e não fica se fazendo de menos do que de fato você é, né? Sim, Gabi, imagina se eu tivesse parado. Imagina se eu não estivesse aqui. Quantas mulheres eu não teria transformado, não teria tocado? Quantas histórias eu não teria conhecido? O quanto você não teria evoluído com essa jornada, assim. Eu vejo muito que, a partir do momento que eu comecei a me doar pra elas, pra outras mulheres, o quanto eu me lapidei e o quanto eu sempre deixei claro isso mesmo nas minhas conversas com Deus, assim. Eu estou disposta e disponível a ser a tocha. Tipo, aquela que vai à frente, tipo, eu vou usar esse palavreado, mas experimenta, se ferra primeiro, sente primeiro, testa primeiro, entende primeiro pra trazer outras mulheres comigo. Não quer dizer que você é a primeira de todas, mas a primeira, talvez, das que estão eu vindo. estou trazendo. Sim. Exatamente. Então, tipo, estou disponível a isso. Vai doer? Vai ser alegre? Vai ser, mas eu estou aqui pra isso, entende? Sim, num momento nesses momentos mais difíceis, assim, eu lembro de uma vez que Deus falou comigo e ele falou que ele me permitia passar por coisas em todas as áreas, seja na minha saúde, a saúde da minha mãe, problemas financeiros e luto, que, enfim, no livro fala também, meu melhor amigo faleceu, muitas coisas acontecendo comigo para eu ter autoridade para falar. Hoje eu consigo ter empatia para conversar com alguém que passou por um luto. Ô, Ju, até pra trazer pra um ponto que eu cheguei a essa conclusão, assim. Hoje eu estou mentora de mulheres empreendedoras que querem se comunicar e se posicionar melhor, mas eu estou. Sim. Eu não sei o que o meu movimento me reserva pra amanhã e hoje eu tô muito disponível, assim. No passado eu me declarava o meu maior sonho é ser jogador e depois o meu maior sonho é ser maquiadora. E pra mim a minha vida ia terminar ali, ia ser o ápice. Depois, com toda essa reviravolta dos últimos 2 anos, pelo menos... Eu tô, tipo, sempre disponível mesmo pro que vai ser o próximo degrau. Se esse for o último, ótimo, né? Vou fazer da melhor forma possível. Sim. Mas tô sempre próxima pros próximos. Sempre próxima pros próximos. Pronta para os próximos. Pra você, dessa forma também? Sim, com certeza. Eu acho que a questão, né, toda é a comunicação, no meu caso. Então, assim, Deus me fez muito falante, me fez, assim, gostar de falar e de me comunicar com pessoas. Me fez escritora, me fez retratista. Então, eu, através da arte, através de todas as formas, eu tô sempre passando mensagem. Então, assim, seja da forma que for, seja através dos retratos, seja através da escrita, seja através da fala, ou de qualquer outra forma que ele queira que eu faça, eu tô aqui. Eu tô aqui, entendeu? Eu quero que Deus olhe pra mim e fale... Vamos dar um voto de coragem pra essa menina aqui. Vamos ver o que ela consegue, entendeu? Porque eu não vejo à toa, eu não vejo a doença da minha mãe de uma forma à toa. E é muito doido, porque na época que eu tava passando, se alguém chegasse pra mim e falasse assim, vai ter um propósito, eu mando a pessoa pra aquele lugar, né? Fala assim, meu amor, me deixa em paz, né? Mas assim, tem, né? No fundo a gente sabe que tem. As coisas ruins, elas não vêm à toa. Uniu muito minha família. Eu não saberia quem meu pai é, quem minha irmã é, quem eu sou, quem a minha mãe é. Eu não reconheceria o amor dela por mim. Eu não saberia quanto que eu amo ela. Não teria mudado tanto a nossa relação uns com os outros. Óbvio que ainda tem problemas, né? Família, mas assim... Então, tipo, olha o quanto que a diversidade... O que a diversidade fez comigo. E eu sabia que ia valer a pena. É que nos dias difíceis, nos dias turbulentos, é muito difícil olhar, né? É muito difícil olhar. Mas, assim, se tem alguém ouvindo e tá passando por um momento muito, muito pesado, assim, seja de doença, seja de luto, seja problemas psicológicos, depressão, ansiedade... Eu gostaria muito que alguém tivesse me abraçado naqueles dias e falado que ia passar. Eu sei que parece que não, que eu sei que parece interminável, eu sei que um dia é mais pesado do que o outro, mas passa. E chega um momento que você olha pra trás e você fala, cara, é a minha história, entendeu? E você carrega ela com
muito orgulho depois Com que todo você orgulho do entende mundo. isso, né? É Com muito todo louco. orgulho. Eu tenho o maior prazer de dizer que trabalhei em chão de fábrica, sabe? Tenho o maior prazer. Eu adorava, inclusive, se meu pai quiser abrir outra firma, eu vou trabalhar com ele também, porque eu adorava. Tenho muita gratidão por toda a simplicidade, por todas as coisas que a minha história me fez, sabe? Minha irmã, a gente fala que a gente agradece ter nascido pobre. Molda a gente também, sabe? Molda a gente, faz a gente mais inteligente pra muita coisa, sabe? Mais esperto pra muita coisa. Então, sou muito grata, com certeza, por toda a minha história. E é estranho, né? Olhar e falar assim, caraca, ela é grata porque a mãe dela tá doente? Não. Eu só sou grata pela vida que eu tenho, porque eu tenho certeza, eu tenho isso no meu coração, que lá antes de eu nascer, Deus falou assim, essa família que você quer entrar? Eu falei, eu tenho certeza que é essa. Esses amigos que você quer ter? Pode me colocar lá. Pode me colocar que eu sei o que eu vou fazer. Entendeu? Eu tenho total essa crença também. É muito louco. Total. Porque eu olho e falo, cara, isso daqui é de outra vida. A conexão que eu tenho com os meus pais, com meus amigos, é de outra... Eu falo família, né? Porque são meus amigos muito próximos. É de outra vida, assim. É uma coisa que eu tenho certeza que eu escolhi. E eu escolhi, eu sabendo que eu ia passar por todas essas adversidades. Por quê? Porque eu sabia que ia valer a pena. Eu sabia que eu ia chegar num ponto que eu ia falar, caraca, que mulher da hora que eu me tornei, sabe? E é Foda. Ô, Ju, pra gente finalizar, eu sei que a gente já deu vários conselhos, várias coisas. Eu não vou nem especificar um tema, mas o que você diria pra essa mulherada que tá ouvindo a gente aí, em torno de qualquer tema aí que vier na sua cabeça? Sei que vai vir do coração, na verdade. Tô totalmente fora da pele já. Se conheçam. Se olhem no espelho. Sem tabu, sem vergonha. De verdade, olhem seu corpo. Tem mulher que não olha o próprio corpo, Gabi. Olha o seu corpo. E tenta olhar no espelho e olha a tua alma também. E tenta ver o que tem aí embaixo. Sai um pouco dessa, tipo, do padrão, sabe? De, eu vou listar, vou colocar numa lista meus pontos fortes e meus pontos fracos. Isso é muito bom também, eu faço, inclusive. Mas assim, se olha crua. Você para na celulite, né? Quando você olha no espelho. Exato, Você para de olhar esses pontos, assim, tão supérfluos, sabe? Que lá na frente, talvez você olhe pra trás e fala, caraca, como eu era besta, né? Enfim. Então, tipo assim, se conheça. Se possível, faça terapia, aconselho todo mundo. Faça assim, seja qual for o caminho, seja um caminho religioso ou não, conheça quem você é, porque conhecendo a sua história, você conhece suas forças. Se você conhece suas forças, ninguém te para. Então é essa a questão. Mesmo quando, poucas semanas atrás, eu tava muito na merda, muito triste, lá no fundinho, que nem era tão no fundo assim, no meu coração, minha vozinha assim, minha voz me dizia, você sabe que você não vai se abandonar. Você sabe que vai dar 24 horas, você vai tomar um banho, você vai trocar roupa de cama, você vai levantar, você vai fazer exercício, você vai trabalhar. Então, assim, porque eu me conheço. Porque eu sei que eu não sou de desistir. Entendeu? Então, assim, o ponto-chave que mudou a minha vida foi o autoconhecimento. Então, se eu posso deixar assim... E se a pessoa não sabe por onde começar, me chama no Instagram, vamos conversar. É isso, só talvez uma pergunta, né, mude o jogo. Ou fecha a mentoria com a Gabi. Vamos se conhecer. Não, mas é isso, sabe? É se conhecer. A partir do momento que eu me conheci, não tem decepção que me pare, não tem trauma, não tem nada. Não tem nada. Fenomenal. Ju, faz o merchan de tudo no final, por favor. Vamos. Que nem é um merchan, é praticamente uma oportunidade pra quem tá ouvindo a gente. Meu @ no Instagram é Julia Godoy Fotografia. Lá você consegue conversar comigo a respeito de retratos. Eu tenho um Instagram pessoal, que é ITS Julia Godoy, It's Julia Godoy, onde tem o link do meu livro. Então, onde eu conto um pouco mais, bem mais aprofundado, né, todas as histórias. Minha história é longa, né? 25 anos, gente. Vivi pra caramba, cara. Enfim, então tem o meu livro lá também. Meu canal no YouTube é só procurar Julia Godoy que me acha. Não tem muito conteúdo novo, mas prometo voltar em breve. Tem alguns vídeos novos, enfim, volto logo. O que mais que eu tenho de merchan? Acho que é isso. Nossa, vai ser minha companhia do final de semana esse livro, com certeza. Eu quero muito saber o que você vai achar. Sensacional. Toda pessoa que fala, eu vou ler, eu falo, por favor, me conta. Me conta, eu quero saber como que te impactou. E aí também, última coisa, prometo, não vou parar de falar. Mas é uma coisa muito doida, que no momento que eu tava escrevendo, eu falei, vou escrever só sobre a história da minha mãe. E aí eu fui tendo essa revelação de escrever sobre outras coisas. E hoje, às vezes, grande parte vem, me conta, me fala sobre a história da minha mãe, que é realmente a parte mais emocionante. Mas tem um monte de gente que chega e fala assim, ainda bem que você falou de luto. Perdi meu pai, perdi meu avô, perdi minha tia, perdi minha irmã. E eu precisava desse abraço. E a escrita abraça mesmo, né? Quando a gente lê e se identifica, você fala, caraca, tipo, é isso que eu precisava, né? E eu só leio muito, né? Então, assim, eu sei disso, e era isso que eu queria passar no livro, e objetivo concluído com sucesso, entendeu?
E é isso. Foda, Fechem palmas pra ensaios essa mulher comigo. incrível. Comprem o meu livro. É isso, mulherada que está ouvindo a gente aqui, obrigada por estar ouvindo até agora. Se você ouviu, tenho certeza que você se identificou com algumas partes, que você lembrou de alguma amiga que precisa ouvir, ou enfim, clica no encaminhar, manda, porque você vai estar disseminando isso também. A gente se vê no próximo podcast. Um beijo, mulherada. Beijo. Obrigada, Ju. Obrigada, Gabi.